Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no canal O Reino em 360 Graus. Se você é novo por aqui, eu vou deixar um cardzinho aqui que vai direcionar você para o nosso vídeo de apresentação. É de suma importância que você o assista, porque lá nós vamos explicar o propósito e a intenção do nosso canal. Essa entrevista vai ser disponibilizada de forma integral no YouTube e no Spotify. E também será postada de forma separada, para que você tenha mais comodidade e mais flexibilidade para poder estar assistindo o nosso conteúdo. Sem mais delongas, vamos para a nossa entrevista logo após a nossa vinheta. Roda a vinheta. Estou hoje aqui com o teólogo Clinton Ramachotti. Galera, esse canal tá ficando meio pentecostal, porque esses dias eu peguei um tal de Kowalski, tá lá no canal. Olha o sobrenome do cara, Kowalski, eu tive que ficar treinando. Aí chega hoje um tal de Ramachotti. Aí vai perguntar pro cara, o negócio é italiano, nem é Ramachotti, é Ramachotti porque chegou no Brasil, mas depois ele vai explicar aqui. Clinton, brincadeiras à parte, eu quero te agradecer por ter aceito o convite. O Clinton é uma pessoa também que está sendo alcançada pela visão do canal. A princípio, ele não faz parte do meu círculo de amizade, mas eu fui lá no Instagram, achei um perfil lá chamado Um Teólogo Batista. Eu falei, gente, eu vou convidar esse cabra aqui. Mandei um texto enorme. Ele falou, pô, vamos fazer. E conversamos no WhatsApp. Aí depois aconteceu um monte de coisa, sumiu a conversa, aí depois a gente se perdeu, daqui a pouco eu fui lá no Instagram, tava lá a conversa ainda, eu falei, vou chamar de novo. Pô, Fabrício, agora dá, agora eu tenho tempo, agora vai dar certo, que não sei o quê, blá, blá, conversa, resumindo tudo, ele tá aí hoje e vai deixar as opiniões dele aqui pro nosso canal, então assim, meu querido Clinton Ramachotti, tá parecendo até aqueles cara da Tábula Redonda, o cavaleiro da Tábula Redonda, né? Muito obrigado, cara. Desculpa as brincadeiras, mas é para quebrar o gelo aqui no início. Maravilha, imagina. Boa, obrigado pelo convite, agradeço de verdade. É algo para mim novo, tá? É algo diferente, uma ideia que eu achei fantástica, principalmente por trazer ideias diferentes, opiniões diferentes, voltadas para o mesmo assunto. Isso é muito importante para o reino, isso é muito importante para a causa do evangelho nesse mundo. Então, quem agradece sou eu. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço o convite. Foi desafiador para mim do momento em que eu recebi as perguntas até agora. Então, obrigado aí, obrigado pela página, obrigado pelo canal. Foi muito bom. Graças a Deus que ele nos proporcionou esse momento. Eu espero que seja bom, eu espero que seja edificante, eu espero que a gente cresça pensando, meditando, falando. Eu creio que vai ser muito bom. Estou com expectativas muito boas com isso e, assim, continua o trabalho. Eu dou uma palavra de incentivo para você, porque é algo diferente, como eu falei, eu não vi algo parecido assim, tão acessível para as pessoas. Então, eu incentivo você a continuar. Minha palavra para você é de incentivo, porque é um trabalho muito legal, muito bacana, continuar chamando outras pessoas e dando voz, que é algo extremamente importante que em muitos lugares a gente não vê. Então, parabéns aí pelo canal, parabéns aí pela iniciativa e obrigado eu pelo convite que você me fez. Cara, eu fico feliz de saber que tem pessoas que realmente enxergaram a visão do canal aqui. E eu quero realmente dar voz para as pessoas que em alguns lugares não têm voz, né? Porque, infelizmente, nós estamos vivendo uma liderança que, ao invés de lapidar os carvões que podem ser verdadeiros diamantes, não, deixam lá no cantinho, porque se ele virar um diamante, ele pode brilhar mais do que eu, né? Então, talvez a pessoa não consiga falar lá. Então, eu estou abrindo esse espaço para ela falar aqui, né? Então, obrigado, sim. E vamos continuar. Enquanto Deus falar, continua, a gente está continuando aqui, né? Amém. E para você que está ouvindo ou assistindo, eu falei aqui Clinton Ramachotti, mas ele tem uma história aí. Como que é o verdadeiro sobrenome? O verdadeiro sobrenome é Ramaciotti, que vem da Hum. Itália para cá. Aí chega aqui no Brasil, o que acontece? Bagunçam tudo. Assim como vários nomes que bagunçaram também. Já é totalmente diferente. E ó, eu tenho um primo famoso lá, viu? Que é o Eros Ramazzotti. Tem um Ó, pessoal das antigas aí que conhece umas músicas dele aí. É um cantor italiano e ele é parente. Ele é parente parente. por conta do nome aí. Mas o dele é Ramazotti. Ramazzotti é também bagunçado. O original mesmo é Ramaciotti. Uau. Mas tá bom. Pois é. Importante que tá. Que se falar Ramassotti, tudo Olha bem. a diversidade desde os nomes aí, ó. Aí, ó. Mas se falar Ramachotti, tá certo. Maravilha, perfeito.
Pessoas que estão ouvindo ou assistindo, eu falei o nome, mas tem uma bio aqui também que eu quero falar um pouco, tá? Eu estou falando hoje com Clinton Ramachotti, ele não colocou a idade, tá? Não vou perguntar também. Nascido em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, cristão batista, presbítero da Igreja Batista do Calvário em Ribeirão Preto, São Paulo, estudante de teologia pela CETELIP, Seminário Teológico para Líderes Pastores. Sim ou não? É isso aí, é isso mesmo. Eu sou presbítero aqui da igreja, é uma igreja pequena, é um trabalho novo, um trabalho recente, 3, 4 anos aqui a gente está. E o seminário, ele é pela igreja também. A igreja, ela fornece, mas não só para a igreja. Uhum. Então, eu coloquei os dois aí, né, tanto a igreja Sim, quanto o sim. seminário, o nome do seminário, por causa disso. Não, mas pode fazer o jabá, pode fazer a propaganda, que aqui a gente não cobra royalty de nada, não. Só que tem uma Maravilha. coisa, gente, além de ser presbítero, além de estar fazendo teologia, ele tem um canal também no Instagram, foi onde eu achei, então eu vou deixar você também aí usar um pouquinho do nosso espaço e falar do seu canal, que eu vou marcar quando for fazer as postagens, mas você pode falar um pouco também do objetivo e da visão do seu canal lá. Isso, beleza. O canal é o seguinte, eu coloquei o nome Um Teólogo Batista, porque no começo eu estava sem criatividade, aí eu pensei em alguma coisa, e aí todos nós somos teólogos, porque estudamos Bíblia e conhecemos a Deus pela Bíblia. Então, nesse aspecto, nós somos teólogos. Então, por eu ser batista e por eu estudar a Bíblia, então, Um Teólogo Batista é um nome sugestivo para isso. Né? E é um nome diferente, algo que não tem no Instagram, eu procurei, eu pesquisei, e é algo que não tem no Instagram. O propósito principal ali é o seguinte: eu entendo que Deus ele tem muito ainda a falar através de mim. Eu sou assim, eu entendo a minha vocação, eu entendo o meu chamado aqui nesse mundo. Eu sei que Deus ele quer me usar no reino dele. Então eu quero transmitir, eu quero trazer reflexões, tanto posts escritos, quanto vídeos, quanto textos mais longos, para trazer um pouquinho daquilo que Deus fala comigo, daquilo que eu entendo nas minhas meditações diárias, nas pregações durante os cultos e tudo mais. Então eu trago isso. A página ela é exclusiva para pensamentos meus, eu não plagio ninguém, eu não posto outras frases de outros autores. Quando eu acho interessante alguma coisa, eu compartilho, sim, mas sempre mencionando a fonte, citando quem é, mas o propósito principal mesmo é trazer aquilo que Deus fala comigo, aquilo que Deus traz para mim, e aí eu posso transmitir às pessoas. Eu gosto muito dessa vida de internet. Eu acompanho a evolução desde lá de trás, no Facebook, quando começou a ficar um pouco mais famoso, estudar teologia, ou conhecer teologia, e várias discussões ali né, no Facebook, muitas pessoas discutindo de maneira imatura. Eu já fui assim um dia, né? Muitas pessoas que passaram pela internet foram assim. Hoje não, hoje eu entendo que eu quero trazer realmente um conteúdo edificante, eu quero trazer desafios, eu quero trazer reflexões, eu quero trazer mensagens ali que vão esclarecer alguns pensamentos. Então, o objetivo da página é esse. São postagens minhas próprias mesmo, sem plágio, sem citações de terceiros. Mas nada impede de postar alguma coisa de outro. É porque o objetivo mesmo é trazer aquilo que eu entendo de Deus para mim e eu para as pessoas. Muito bom. Então, depois ali nas postagens, tudo que eu for fazer dessa entrevista, vai estar lá o arroba do canal do Clinton, e aí as pessoas vão poder conhecer, vão poder ir lá, né, tirar um pouco de dúvida e tudo mais. Meu querido, se tudo tiver em ordem em relação a quem é você, se você quiser falar mais alguma coisa, tudo bem. Se você não quiser, a gente já pode ir para a entrevista, porque agora eu quero ver a questão das perguntas. Nossa, vamos lá. Não, tranquilo, só você colocou um pouco da. Eu coloquei uma bio curta, né? Eu coloquei a igreja que eu congrego. Eu não falei minha idade, devo ter uns 18, 19 anos, assim, pela aparência, olhando assim, você consegue imaginar 18 anos 18, de teologia, né? No seminário só. uns 18, 19 anos, assim. Não, brincadeira, eu tenho 29 anos, eu estudo teologia já tem mais ou menos aí uns 8 anos que eu estudo. Estudei em dois seminários diferentes. Eu era de uma igreja da Convenção Batista Brasileira. Hoje eu sou batista regular, que é uma denominação diferente. Os batistas que são chamados de fundamentalistas, tá? E muitas vezes confundidos até com legalistas, né? E realmente existe, mas existe em todo canto. Então, hoje eu sou um batista regular, não sou um batista da Convenção Batista Brasileira, sou um batista
dos batistas regulares. A igreja que eu congrego é um trabalho novo em Ribeirão Preto. O seminário é um seminário também novo em Ribeirão Preto, mas ele também atende EAD. Então, já que você falou que eu posso fazer aqui vender o peixe aqui, eu quero, assim, só compartilhar que se houver alguém com interesse em conhecer mais sobre o seminário, é um seminário muito bom. Os professores, eles são escolhidos a dedo, exatamente para trazer uma teologia saudável, né, para poder fortalecer as pessoas, dar conhecimento bíblico para servir as igrejas. Então, tem módulos que são à distância, tem cursos, né, de modo geral, que são à distância. Então, se alguém se interessar, pode procurar a página, falar comigo, que aí eu passo as informações, passo o contato, eu creio que pode ser muito bom. E é isso. Vamos lá. Ótimo. Então, já que a gente vai para as perguntas, antes de começar as perguntas, eu acredito que muitas pessoas vão ter o primeiro contato com o nosso canal por causa das suas postagens, das suas citações ali, pedindo para vir ver a entrevista e tudo mais. E para a pessoa que está aqui pela primeira vez, não ficar perdida, deixa eu dar algumas dicas. O Clinton recebeu o material com as perguntas de forma antecipada, ele pôde ler, ele pôde estudar, ele pôde refletir, e algumas perguntas, ela vem com algumas citações bíblicas, alguns versículos bíblicos ali. A gente não vai parar a entrevista, editar a tela, encher de caractere a tela, colocar a voz do Cid Moreira falando, nada disso, tá? Vai estar a pergunta na tela, sim, para você entender qual a pergunta ele vai responder. Vai ter ali as terminologias de capítulo e versículo, você tem aí a tecnologia ao seu dispor, tanto no Spotify quanto no YouTube. Dá uma pause. Olha, ele vai falar sobre esse assunto. Aí você volta e vai ouvir o que ele vai falar. E talvez eu vou estar incentivando você a fazer algo que faz muito tempo que você não faz, que é pegar a sua Bíblia, que está lá paradinha na estante, e folhear ela e falar assim, nossa, quanto tempo, hein, minha amiga? Vamos voltar a ser amiguinhos, né? Outra coisa, eu trouxe o Clinton aqui, estou dando a ele liberdade para ele responder as perguntas segundo a visão, entendimento, conhecimento e concepção que ele tem desses assuntos. Ele não foi chamado aqui para ser medido como maior, menor, pior, melhor, nada disso, tá? Então, o respeito que o canal está dando para ele é o mesmo respeito que eu peço para você que vai ouvir. Caso você discorde de algo que ele falou, que pode acontecer, não tem necessidade de ir lá nos comentários. Nossa, ele fala que é teólogo, mas ele não estudou. Não, não, não. Eu acho diferente. Se você tem uma opinião diferente, eu te peço um favor. Chame a gente ali no direct, chame a gente no YouTube e fala, ó, o Clinton Ramachotti colocou uma coisa aí que eu tenho uma visão diferente. Posso falar a minha visão? Vem aqui e responde as perguntas com a sua visão. Não tem problema nenhum. Essa é a visão do canal. Beleza? Então, assim, recado dado, puxão de orelha dada. Agora eu paro de falar um pouco e agora eu vou colocar o menino aqui para passar pelo crivo. É quase um concílio aqui. Quase um concílio agora. Vamos ver lá. Preparado? Vamos lá, seja o que Deus quiser. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus no mundo em nossos dias? E qual é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo? Beleza. Uma pergunta que, para mim, perfeita começar por ela, viu? Eu meditei muito. Essa talvez tenha sido de todas as perguntas a que eu mais pensei. Porque, como eu disse antes, eu vim de um contexto na internet onde as discussões não só eram fomentadas, né? Mas todo mundo entrava em uma discussão, todo mundo discutia. É aquele velho ditado, né? Como é que é o ditado que não dá um para entrar, mas depois não sai de jeito nenhum, né? Eu pago, sei lá, eu pago um boi para andar numa briga, Isso. mas compro dois para não sair. sair. É uma boiada para não sair. O meu pensamento no começo era isso. Eu discutia com as pessoas, eu ofendia pessoas. Então, não é saudável esse tipo de coisa. Então, isso me pegou muito, porque, como eu falei, eu faço seminário teológico já tem mais ou menos uns 7, 8 anos. E eu vim de um seminário onde o estudo teológico não era tão profundo, e agora eu estou num seminário onde é muito mais profundo. Então, eu estou crescendo, eu estou aprendendo, né? E a gente tem esse processo na caminhada cristã. Então, ao meu ver,
em relação à divergência, em relação ao que acontece vamos colocar assim, no contexto de reino geral, e a gente pode trazer isso bem específico para o Brasil. O Brasil, assim, eu não sei como que é a realidade lá fora, não sei como é que funciona as discussões de internet nos Estados Unidos, no Canadá, eu não sei. Mas eu sei que no Brasil, eu entendo que as pessoas elas tendem a discutir não para poder trazer uma edificação para as pessoas, elas tendem a discutir não para poder trazer luz sobre as pessoas. E eu falo para você, eu já discuti com muitas pessoas que me afrontavam, me cutucavam, tentavam me atingir, mas é porque elas realmente não tinham conhecimento. E na medida em que a gente ia trazendo luz sobre os textos, sobre as dúvidas, sobre as coisas, essas pessoas elas iam se desarmando aos poucos. Então, isso ia fazendo com que ela não tivesse mais arma contra aquilo que a Bíblia está ensinando. Então, eu vejo que o impacto que esse tipo de coisa causa no reino, na igreja, tem muito a ver com a maneira como nós lidamos com essas pessoas. Porque tem pessoas de níveis diferentes no evangelho. Tem pessoas que realmente cresceram assim, ouvindo coisas absurdas, ouvindo coisas bizarras, vivendo em meios que são completamente antibíblicos, e de repente elas se deparam com a verdade. E aí a reação delas é o quê? Elas se opõem, elas não querem, elas vão brigar, elas vão ficar bravas, elas não querem ouvir de jeito nenhum. Mas cabe a nós, com paciência, trazer a realidade do que a Bíblia ensina, e aí não onde entra a importância da teologia, que nada mais é, como eu falei no começo, que o estudo sobre Deus. E aí as pessoas tendem a achar que a teologia, o teólogo, é só aquele que tem lá os 10 certificados, o mestrado, o pós-doutorado e tudo mais. Eu me considero um teólogo batista, como a própria página fala, não porque eu sou mestre em teologia, mas porque eu entendo que ao ter contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, eu estou me aprofundando sobre quem Deus é. Então, teologia, o próprio significado da palavra, é o estudo sobre Deus. Eu estou estudando sobre quem Deus é. Eu entendo que a Bíblia é um livro que não pode só ser lido. A gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que meditar na Bíblia, a gente tem que estudar a Bíblia. Se não fosse assim, a gente teria... Deus traduziria a Bíblia ele mesmo, para cada nacionalidade que viria. Mas não, hebraico, Antigo Testamento, grego, Novo Testamento. Depois disso, ao longo do tempo, traduções. E tradução não é feita de qualquer jeito. As pessoas, para traduzir um texto básico, é uma análise profundíssima, uma análise que vai desde palavra, tempo, significados, e é um trabalho, assim, difícil, desafiador. Eu bato palmas para quem realmente faz isso. Eu bato palmas para todas as versões que a gente tem. Graças a Deus, inclusive, que nós temos tantas versões disponíveis, né? Porque aí a teologia fica acessível. Então, eu penso que a teologia ela tem um papel no reino de Deus tão importante, mas tão importante, só que infelizmente não é identificado por aqueles que se dizem teólogos, aqueles que se acham teólogos. Então, o desafio, pelo menos para mim, de Deus para mim, era que realmente eu aprendesse a falar na língua das pessoas, que eu aprendesse a alcançar as pessoas que precisam. Até porque, olha o tanto de livro que eu tenho aqui, olha o tempo que eu estou estudando. Eu precisei, até chegar nesse momento em que eu tenho um pouco mais de recurso para estudar, eu precisei de ajuda, eu precisei de apoio. Então, eu penso que a teologia precisa servir de apoio, de auxílio para essas pessoas. As igrejas, muitas vezes, seguem doutrinas, seguem pensamentos que, sim, fogem completamente do que a Bíblia ensina. E por qual motivo? Porque eles não estudam a fundo exatamente como se deve estudar. Ficam presos ali a costumes, a coisas do tipo, e aí acabam sendo levados por qualquer tipo de pensamento. Por outro lado, as pessoas que estão ali com a verdade na mão, as pessoas que estão ali detendo esse conhecimento todo, sabendo grego, sabendo hebraico, sabendo tudo, essas mesmas pessoas, elas não conseguem transmitir para alguém que é leigo, para alguém que fez até a 4ª série, para alguém que não sabe ler, para alguém que fala problema, para alguém que fala em bigo, as pessoas não sabem transmitir para esse tipo de pessoa. E eu creio que seja o maior desafio para nós, enquanto cristãos que estudam a Bíblia. A gente precisa trazer a teologia para as pessoas. E não trazer a teologia para as pessoas citando, ficar lá no púlpito, sobe no púlpito e começa a citar. Não, o texto grego fala isso, a palavra grega é essa, não sei o quê. Eu já fiz muito isso. Mas a teologia não é isso. A teologia ela precisa trazer para as pessoas mais convicção, mais certeza da verdade, mais certeza da fé, porque aí
tendo mais certeza da verdade, da fé que elas têm, elas vão orar melhor, elas vão se empenhar melhor, elas vão servir melhor o reino de Deus. Então, a teologia, para mim, assim, ela é necessária, mas ela é necessária nas mãos de quem realmente está preocupado em alimentar pessoas, em cuidar de pessoas. Eu já fui de outro jeito, já pensei de outro jeito. Se você pegar o Clinton de 5 anos atrás, 6 anos atrás, ele ia brigar com esse Clinton aqui. Mas o meu pensamento hoje, como eu entendo hoje, é dessa forma. A teologia, ela é essencial, ela é necessária, desde que ela seja levada para as pessoas para ir para o coração, para encontrar um espaço no coração, e não para confrontar, simplesmente por confrontar. Amém. Se eu puder, eu vou fazer um. Deve, manda bala. Eu não estou refutando o que você disse, tá? Mas é uma coisa que eu entendo que a gente aprendeu errado, porque a palavra diz isso, só que isso não é nenhum conceito bíblico, né? A gente pegou isso dos próprios gregos, a tal da teologia. A palavra teologia, sim, diz que é estudo de Deus, mas vindo da Grécia, era dos deuses deles que eles conseguiam estudar. Uhum. Né? Cada um tinha suas características, cada um tinha o seu dia específico, blá, 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 blá. Beleza. No nosso caso, a gente também tomou isso como herança, dizendo que teologia é o estudo de Deus. E eu acredito que por causa disso, de forma inconsciente, entrou uma soberba no coração do homem, que o homem acha que ele sabe quem é Deus. Não. E nessa hora, a soberba entra, fica só o conhecimento e a gente não consegue transmitir quem realmente é Deus através das escrituras, porque a gente não tem essa relação com ele. Não estou dizendo que o Clinton falou, em teologia. Não, a teologia significa o estudo de Deus. Só que nós, como os cristãos, de um Deus insondável, de um Deus totalmente difícil de compreensão, nós deveríamos entender que nós estudamos as revelações que ele permitiu que chegasse até nós. E, além disso, para entender essas revelações, a gente não pode fazer sozinho, só com a nossa razão. Só que tiraram o autor da Bíblia, tiraram aquele que inspirou toda a Bíblia, tiraram ele da academia. Por quê? Eu sou capaz de estudar sozinho. E aí, na hora de falar com as pessoas, é apenas letra, 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 letra. E Paulo fala que a letra mata. Mas aquele que convence, vivifica a pessoa. Então, assim, Clinton, não estou refutando o que você disse, Não, mas seu comentário foi pertinente. Eu falo que se eu pudesse, eu mudaria, que a gente faz apocalipsologia, porque a gente está estudando revelações. Apocalipse não significa revelação. Então, a gente acaba caindo nisso e a gente leva uma teologia humanizada para o povo. Uma teologia hedonista, uma teologia que eu acho. Peraí, mas o que você acha não serve para nada, porque o que Deus diz é. Em nenhum lugar na Bíblia você vê alguém falando que eu acho que Deus é isso. Ou Deus falando, eu acho que vai acontecer isso. Então, eu entendo a importância da teologia. E outra, essa questão da gente colocar essa soberbinha que entrou aí, para não falar outras coisas, distanciou as pessoas de querer conhecer Deus através das revelações que ele deixou. As pessoas aprenderam que eu não preciso estudar a Bíblia, sendo que domingo o pastor já estudou e vai pregar para mim. Só que aí o pastor prega o que ele quer e você engole o que você quer e vai para casa, o que ele quer e você vai para casa. Só que se você lê um pouco, se você estuda um pouco, você vai começar a questionar algumas coisas ou deixar de aceitar outras, né? Tem um grande teólogo que escreveu que todos nós somos teólogos. Foi o Sproul. O Sproul falou isso daí. Todos nós somos teólogos. Porém, existem pessoas que querem se aprofundar mais, aí vão para um seminário, vão para um mestrado, vão para um doutorado, vão fazer um monte de curso. Mas com qual intenção? Entender as revelações que Deus deixou conforme Ele quer que seja manifesto. Tanto é que a gente vê várias linhas de pensamento. Por quê? É o pensamento do homem. A Bíblia não mostra Deus com vários pensamentos. Né? Mas era isso que eu queria fazer, e não estou refutando o que você falou, pelo amor de Deus. Não, mas seu comentário foi ótimo. Eu também concordo com isso. Eu penso que o conhecimento de Deus não é um conhecimento intelectual. Ele não é simplesmente algo que eu consigo adquirir com meu esforço. Se fosse assim, seria fácil. Se fosse assim, todo mundo ia aprender simplesmente igual e tá tudo certo. Não é isso. É uma revelação sobrenatural. Então, ela precisa vir para cá, mas ela precisa descer para cá. Ela precisa vir para o coração.
O conhecimento de Deus, ele precisa vir para o meu coração para mover a minha vida. E aí eu vou ser piedoso por quê? Porque eu entendi o que Deus falou para mim, eu entendi a revelação de Deus para a minha vida. Então, seu comentário foi ótimo, eu creio que está perfeito. Eu corroboro com o que você falou, eu creio que é importantíssimo a gente não deixar chegar nesse ponto da soberbinha que você falou. A gente não pode chegar nesse ponto de se tornar um conhecimento só por conhecer, porque não é assim. O conhecimento que eu busco no meu próprio esforço é um conhecimento teórico de qualquer outra coisa. Agora, de Deus, do Deus que realmente é insondável, que eu nunca vou conseguir compreender totalmente ele de jeito nenhum. Um Deus que não dá, ele é profundo demais, é muita coisa. Ele ainda fez muito ao falar na nossa linguagem, ao falar na nossa, de um jeito que eu consiga entender algumas coisas que ele fala. Ele ainda fez isso, entendeu? Então, perfeito seu comentário, eu gostei. Obrigado por corroborar aí, eu acho que é isso. Então, nós vamos para a segunda pergunta. E antes, só deixar claro que nós corremos atrás da revelação, que não é errada, só que ela só vem através da nossa relação com Deus. E nós não estamos nos relacionando, e mesmo assim estamos indo atrás de revelação. E revelação muitos outros também dão. Revelação muitos outros também trazem. E muitas vezes a gente está falando que foi Deus e não foi, porque a gente não tem uma relação para entender quem realmente é Deus, né? Mas amém. Segunda pergunta, bora? Bora lá. Muito Como, bom. como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja? Ó, essa pergunta aí, a primeira parte dela pergunta, a segunda já responde, né? Como que isso afeta? Afeta. Eu penso que o conhecimento sobre aquilo que vai acontecer é muito importante, só que a nossa realidade hoje é outra. Tecnologia avançando, as coisas ficando cada vez mais fácil, e aí qual que é o natural de se acontecer? É a gente se acomodar, a gente realmente olhar para esse mundo e achar que esse mundo é a nossa casa, é o nosso lar final, né? Quando na verdade não é. Então, eu passei a ter essa noção, e essa também é uma pergunta importante, porque há cerca de 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu passei a dar mais importância para a doutrina do fim dos tempos. Era uma doutrina que eu deixava engavetada. Eu falava assim, não, é algo secundário. E aí eu usava essa desculpa de é algo secundário para deixar para lá. Eu não vou estudar isso, eu não vou me aprofundar nisso. Eu não vou correr atrás sobre o pensamento que fala sobre o fim dos tempos. Porque tem muitas visões, porque muita gente fala sobre isso, é muito difícil, é muito complicado, e não sei o quê. E várias desculpas eu já usei para isso. Só que a partir do momento em que eu entendi que Deus, ele realmente, no ato relacional que você colocou muito bem, eu entendi que Deus, ele me queria mais atento para esse tipo de coisa. E aí eu comecei a estudar vários textos do Antigo Testamento que nos trazem informações sobre o fim dos tempos e que estão alargados, jogados, escondidos, como se, sei lá, fosse é só contexto de Antigo Testamento, é só para Israel, não serve mais para a gente, deixa para lá. E aí esses textos que são completamente inspirados por Deus, importantes para a nossa realidade, eles corroboram com os textos do Novo Testamento que falam sobre o mesmo assunto, que é o fim dos tempos. E aí eu congrego em uma igreja que ela tem essa visão missionária, e essa visão missionária está ligado com o que o pastor vem ensinando sobre o fim dos tempos. O pastor, ele traz a urgência para a gente constantemente do evangelismo. Por quê? Porque Jesus vai voltar. É uma verdade, é uma certeza. As coisas estão acontecendo, e vai culminar nisso, vai culminar na volta de Jesus. Então, a missão da igreja nesse mundo não é viver para si, não é se fechar para si, não é simplesmente trabalhar para ter vários e vários eventos, e aí a igreja tem programação na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e nenhuma das programações é para fora, é sempre para dentro. Eu já estive em muitas programações assim. Hoje a minha visão, por conta do conhecimento do fim dos tempos, por conta das coisas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer, por conta da urgência que isso traz, hoje eu enxergo que a missão da igreja, o evangelismo, o ID, ele precisa ser algo que faz parte da nossa caminhada, tanto quanto a minha vida de oração, tanto quanto a minha vida de meditação na Bíblia. Então, isso tudo precisa caminhar junto. Eu preciso entender que a promessa de que Jesus vai voltar e de que coisas vão acontecer até Jesus voltar, e eu preciso saber identificar essas coisas para que a minha escatologia, né, a minha visão sobre o fim dos tempos não seja aquela visão de jornal,
Quando está tudo indo mal, significa então que Jesus está voltando. Aí de repente começa tudo a prosperar, na verdade não, Jesus não vai voltar ainda, tem muita coisa boa acontecendo. Aí depois começa a ir mal de novo, ó, Jesus está voltando. E aí fica nisso, fica nisso. Quantas e quantas pessoas não começaram a achar que com a guerra agora Jesus está voltando? Mas, poxa, a Bíblia já fala para a gente há tanto tempo que Jesus está voltando. A Bíblia já fala para a gente há tanto tempo que as coisas estão acontecendo. Aí, porque eu vi alguma coisa, porque eu enxerguei alguma coisa, eu passo então a me preocupar com o fim dos tempos, com a volta de Jesus. Então, a igreja ela precisa ter esse olhar, urgência, urgência. Jesus está voltando e a igreja primitiva entendia isso. A igreja primitiva olhava para essa verdade de que ele voltaria, porque lá em Atos, quando ele sobe, ele fala que do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. E aí a igreja entendendo isso, o que a igreja fez? Vamos pregar, vamos expandir, vamos para lá. E Deus, olhando a realidade da igreja, junta, ali unida, Deus vai e dispersa a igreja, coloca a igreja para poder pregar, para expandir o evangelho, para poder anunciar para todo canto. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Então, esse tipo de coisa acontece desde sempre. A igreja entende que Jesus vai voltar, a igreja entende que o fim está próximo, a igreja entende que o fim está chegando, e o fim já é realidade, e aí ela é movida a pregar o evangelho. É urgente, não é algo que é só importante. A gente costuma fazer a separação do que é importante e do que é urgente. Importante eu preciso da atenção, mas não agora. Urgente eu preciso da atenção agora. Então, a missão da igreja, o evangelho sendo pregado, é urgente. Por quê? Porque Jesus está voltando. Essa é a realidade. Então, para mim, também é uma pergunta que me trouxe muitas lembranças de quando eu comecei a estudar Ezequiel, de quando eu comecei a ler mais profundamente ali alguns textos de Isaías, de Daniel e também do Apocalipse. Aí, assim, a conclusão que se chega é: minha vida aqui ela precisa realmente ser olhando para a eternidade. Eu não posso olhar demais para mim. É lógico que eu vou olhar para a minha vida, eu vou cuidar de mim, eu vou planejar, eu vou fazer as coisas. Mas a minha intenção tem que ser sempre olhando para a eternidade, porque Jesus vai voltar. Essa é a verdade. Se eu não creio nisso, eu não creio na Bíblia, eu não creio na fé, eu não creio em Deus. Eu posso crer em alguém que eu inventei. Mas a promessa é: Jesus vai voltar. E a minha missão é pregar o evangelho até que isso aconteça e aguardar a volta dele preparado para isso. Amém. Me... Vou falar porque eu não ligo. Manda bala. A gente aprendeu errado, né? Que o céu é o nosso destino. E o céu sempre foi a nossa origem, né, cara? Uhum. E a gente, quando acha que é um destino, então a gente fica, um dia estarei lá. Não, você já esteve lá. E outra coisa, parece besteira, parece que é só um erro de português, mas até você usou esse termo, que a gente, só para a gente fazer uma brincadeira, a igreja acredita que Jesus está voltando. Uhum. Só que a Bíblia fala que Jesus voltará. Uhum. Se ele está voltando, ele já saiu do trono. Ele tá vindo a cavalo. Tá vindo. Não, tá vindo a tartaruga, porque tá demorando. Tá Só vindo que, de ré. só que se ele saiu do trono, quem está lá no trono intercedendo pela gente? Verdade. Então, assim, a gente, alguns conceitos parecem besteira, cara, mas não é. O tempo determinado do fim está se cumprindo a cada dia. Cada dia que passa está mais próximo à volta de Cristo. Mas ele estar voltando, isso pode dar um bug na nossa cabeça. Claro. Ele voltará, ponto. Né? E a questão do Apocalipse, como você fala, eu acredito que o Apocalipse deveria ser o livro mais lido da Bíblia, na igreja. Que é o livro dos spoilers. O maior livro dos spoilers. Que a Bíblia toda é um livro de spoiler para mim. Deus já avisou, ó, se fizer isso, dá errado. Uhum. Se fizer isso, dá errado. Só que mesmo assim, o homem fala o que para Jesus? Ó, o seu modelo não serve. Vamos fazer do nosso jeitinho, tá? Porém, Apocalipse nos orientaria a fazer o quê? A estar atento ao que acontece. Tem um amigo meu que já veio aqui no canal, ele fala o seguinte: tem muito profeta que discerne as profecias pelos acontecimentos. Ele espera acontecer algo para falar, olha, isso aqui é o cumprimento de tal profecia. Sendo que nós temos que discernir as profecias para entender se aqueles acontecimentos batem com a profecia. Uhum. Outra coisa, eu não gosto de tocar nesse assunto porque as pessoas me entendem de forma errada, mas eu sempre tento ser didático para falar. Não sou judaizante porque eu não estou
praticando o judaísmo. Só que eu não sou antissemita, não odeio judeu, ok? E entendo que coisas que são bíblicas receberam o título de judaico, assim como o calendário e as festas. As festas são bíblicas, o calendário é bíblico, só que colocamos que é judaico. E se eu odeio judeu, eu não quero saber disso na igreja. Não sou a favor de cumprir as festas de forma ritualística, como eles fazem, não. Só que as 7 festas bíblicas são proféticas. São ensinamentos que ensinariam ao povo do que estava para acontecer. 4 festas se cumpriram na primeira vinda de Cristo. 3 estão para se cumprir. 4 festas hoje são memoriais para nós. Uma delas é a Páscoa, que a gente faz em memória dele. É o cumprimento de uma festa que ele veio e cumpriu. Só que tem 3 festas que ele vai cumprir na sua volta. E essas 3 festas deixaria a gente, se a gente entendesse o que essas festas significam, a gente ficaria atento. Opa, opa, opa. Só que foi tirado isso da gente, Clinton. Por quê? Colocou um título de algo judaizante e tirou da igreja. Só que Deus se importa com essas festas, Deus se importa com esses ciclos, Deus se importa com que as coisas aconteçam de forma cíclica, que como sempre foi, né? E é isso que falta pra gente. O Apocalipse é um livro que a gente deveria saber de cor e salteado. Aí você falou, mas é difícil. Aí eu volto a dizer, sabe por que é difícil? Porque você tirou o intérprete de dentro da academia. Você tirou o intérprete de dentro da igreja. É por isso que você não entende, tá? Mas era só uma besteirinha que eu queria falar. Não, não é besteira não, excelente, excelente. Assim, isso que você falou é importante porque o livro de Apocalipse, ele realmente, ele é deixado de lado. Eu falo para você porque eu fiz isso, eu reconheço o meu pecado, eu fiz isso. Por muito tempo eu não levei o Apocalipse tão a sério quanto deveria. Hoje já é diferente, certo? Mas assim, as pessoas elas vêm interpretar Apocalipse agora sempre com pressupostos. O pressuposto sempre vem junto. Então eu vou olhar para o texto lá, a gente olha para algo que, aos nossos olhos, é algo impossível de acontecer. O que eu faço? É um símbolo. Aquilo é só simbólico. Eu olho para aquilo, não, na verdade, aquilo lá não é bem assim. Aí quem que define o que é simbólico? O meu pressuposto. Aquilo que eu acho que é. Aí eu pego outros textos, não, isso aqui é literal. E aí eu fico nesse jogo de eu escolho aquilo que é literal e aquilo que não é. E isso foi algo que eu fui confrontado, tá? Eu fui confrontado lá no texto de Zacarias 14, por exemplo, e aí é um texto que eu já vi tanta gente alegorizando, tanta gente pegando e tentando fazer um malabarismo aquilo ali, e aí você olha para o texto e você deixa o texto falar por si só, você fala, meu, é isso, o texto está falando, é aquilo. Mas como é que... É isso, o texto está falando, então é assim que vai acontecer. Esse é o cumprimento, esse é assim que funciona. E aí, eu fiz muito isso, eu interpretei muito com pressupostos. A partir do momento em que Deus mostrou que, é o que você falou, eu gostei muito da expressão, tirar Deus, tirar o autor do livro dele. Como é que você tira o autor do livro dele? Não tem lógica. Mas acontece, você tira e você perde o entendimento, a essência do que significa. E aí eu orei muito para Deus, falei, Senhor, quero tirar os pressupostos. Fala. Eu quero ouvir. Eu quero deixar o texto falar por si só. Aí eu fui lá para o Apocalipse 20, nossa, e o texto foi falando. E deixa o texto falar por si só. Então, é uma experiência que eu convido todo mundo a fazer. Eu convidei amigos meus a fazerem isso, eles fizeram, e a conclusão que nós chegamos foi a mesma. Deixa o texto falar. Guarda os autores que querem enfiar pressupostos nas coisas. Guarda eles, depois a gente lê eles. Vamos olhar para o texto. Deixa o texto falar. O texto está falando? Você vai brigar com o texto? Então deixa o texto falar. A gente recebe o que o texto fala. E não tem jeito. Eu preciso de Deus para poder me dar o entendimento disso. Sem Ele, não vai. Então, gostei do que você falou. E eu tenho uma pergunta para você. Então, você é sionista? Não, eu não me pego a esses títulos, cara, que só faz separação. Eu sou de Não, Cristo, mas entendeu? eu falo assim, você, pelo significado, então, a questão dos judeus e tal, porque pelo jeito que você falou, você tem um respeito pelos judeus nesse sentido. Jesus era judeu, filho. Pelo amor de Deus. Pois é, pois é. Tem amigos, tem amigos que chegaram e declararam para mim, Fabrício, eu odeio judeu. Eu falei, tá, e você faz o que com Jesus?
Aí você pegou, aí tem Tá? jeito. Eu não É. sou dessa visão de que os judeus ainda vão dominar tudo, que os judeus ainda vão se levantar de uma forma faraônica e vão ser o cabeça. Não, a Bíblia não fala isso. A Uhum. Bíblia fala da união das duas casas, a casa de Judá e a casa de Efraim. Isso é um cumprimento que vai acontecer. Então, para mim, cara, e aí que eu te falo, eu não me prendo a esse tipo de coisa. Ah, você é sionista, você não é sionista, você é isso, você é aquilo. Cara, se for trazer divisão para mim, eu não sou é nada. Uhum. Quando você fala, eu sou batista, eu também sou, porque eu creio no batismo de João Batista, então eu sou batista. Ah, mas eu sou assembleano, porque você vai na assembleia? Não, porque a Bíblia fala que nós vivemos uma assembleia dos santos, então eu sou assembleano, Entendi. entendeu? Então, assim, Uhum. eu sinceramente, cara, eu não me prendo a esse tipo de coisa, né? Entendi. Mas eu entendi o que você quis perguntar, tá bom? Não, só para saber, porque realmente é bem, pelo menos no meio que eu vivo, onde as pessoas são reformadas, eu vejo um desprezo, sim, com os judeus. E até mesmo com essas coisas dos judeus, né? Titio Lutero, né, bem? Então, Foi o titio aí. Lutero, né? Pois é. Não foi o titio Lutero que falou que substituiu? Falou besteira, assim. Falou, Não falou que reconheço que ele falou besteira. substituiu, né? Ah, e agora o judeu não presta, o que presta é a igreja. Não foi ele que fez até. O próprio Hitler usou declarações dele para falar, ó, até ele era contra, entendeu? Então, assim, é complicado. Nada contra a reforma. A reforma, eu acredito que ela precisa finalizar ainda. Que para mim a reforma vai se concretizar quando houver a união das duas casas. Essa é a reforma que nós precisamos. Mas é nesse sentido que eu quis dizer, tá bom? Fechou. Então, bora. Terceira pergunta. Você falou que pode falar problema, então pode falar pergunta. Imbigo, vambora. Embigo, brincadeira. Terceira pergunta. De acordo Hum. com Mateus 24:12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base neste fato, devemos aguardar o avivamento ou a apostasia? Rapaz, essa pergunta aí é interessante, né? Interessante porque domingo, ontem, de manhã, na EBD, eu fui na EBD em uma outra igreja, e o assunto foi avivamento. O tema foi avivamento. E aí é um tema que eu gosto muito, e é um tema que para muitas pessoas se torna um paradoxo com a realidade da apostasia. Então, se muitas pessoas, a gente tem visto a maldade e tal se multiplicar, se muitas pessoas têm se esfriado, então significa que a realidade de um avivamento é impossível. Esse é o pensamento comum, pelo menos do meu círculo de pessoas, é esse o pensamento comum. Só que é o seguinte, eu estava conversando com uma pessoa isso ontem também. O pecado ele sempre existiu, certo? A grande questão é que as pessoas elas estão inovando nas práticas do pecado. Hoje a gente tem mais inovação. Hoje a gente tem pessoas que estão pecando de maneiras mais descaradas. Hoje talvez a gente tenha por conta da internet, por conta da tecnologia, isso fique mais exposto. Mas eu, sinceramente, não sei. Eu não sei se 100 anos atrás, se a geração anterior do meu avô também não era melhor do que a geração do meu avô, nesse sentido. Eu não sei se o meu avô enxergava a geração dele como a pior ali naquele momento, em contraste à geração anterior da dele. Então, eu não sei como é que a gente consegue medir como que hoje está muito pior do que antes. Eu não sei como que a gente consegue usar um termômetro para medir isso, mas eu sei que o que a Bíblia ensina é que realmente as coisas estão caminhando de uma forma que as pessoas têm cada vez mais expressado o pecado, tem ficado mais evidente o pecado, tem ficado mais escandaloso o pecado, mas ainda assim eu entendo que o chamado de Deus para a igreja é sim o avivamento. A igreja precisa entender que Deus ainda tem muito a trabalhar na vida da igreja e também a fortalecer, a edificar, a salvar, a resgatar pessoas. A gente não sabe, eu não sei quem vai ser salvo, eu não sei quantas pessoas vão ser salvas na cidade que eu moro. Então, se eu não clamo por um avivamento na cidade onde eu moro, eu vejo que eu estou realmente desprezando o poder de Deus em um certo sentido. Eu vejo que eu estou olhando para as promessas que Deus tem de salvação, de conversão, de expansão do reino no mundo, como sendo algo não tão verdadeiro assim. Então, eu não enxergo um paradoxo entre a apostasia e o avivamento. Eu entendo que a apostasia acontece, eu vivo isso com pessoas próximas a mim, pessoas que até
um ano atrás professavam Jesus, hoje está blasfemando contra Jesus na vida, na prática, em tudo, mas ainda assim eu vejo também pessoas sendo salvas de maneira sobrenatural, pessoas se arrependendo dos pecados ali, se prostrando de um jeito tão verdadeiro, tão sincero. Então, eu oro por isso, eu oro por avivamento, eu oro. Eu por onde assim eu vou, eu peço que Deus realmente me use para isso. Se vai acontecer ou não, não sei. Se Deus realmente tem esse plano para mim ou não, eu não sei. Mas talvez eu deva fazer mais, talvez eu devorar mais, talvez eu precise realmente orar mais, buscar mais ao Senhor para poder ser usado nesse sentido. Mas eu creio que hoje sim nós precisamos clamar por um avivamento e também, né, estar prontos para isso, para que Deus use a nossa vida para isso. O meu entendimento com relação a isso é basicamente esse. Eu creio que sim, o avivamento ele precisa ser buscado. A gente tem que querer, porque eu não consigo entender você não querer um avivamento, sabe? É tão maravilhoso você ler sobre isso. Você vê o que aconteceu no começo lá da igreja, lá em Atos. Você vê ao longo da história avivamentos acontecendo de verdade. Isso arde meu coração, de verdade. Eu olho para isso e arde meu coração. E arde meu coração de um jeito que não me desanima ver pessoas apostatando. Eu sei que pessoas vão apostatar, mas eu confio tanto no poder de Deus para salvar, para resgatar, para converter, para mover, para levar a igreja, que eu não sou afetado com a ideia da apostasia, que é real, que é verdadeira. Eu entendo que sim, pessoas estão apostatando, a gente tem visto isso com mais clareza, a gente tem visto isso aumentar, talvez, como eu falei, eu tenho dificuldade em usar um termômetro para medir que na nosso 2023 vai ter mais pessoas apostatando que 2022. Como é que eu vou comparar? É um censo? É IBGE? Como é que eu vou fazer isso? Eu sei que a Bíblia fala que isso acontece, mas eu sei que a Bíblia também fala que coisas assim como avivamento, como reavivamento, como se encher, eu vejo que isso é uma realidade, tem que ser uma realidade para a igreja. Agora vai lá e faça o teu comentário pertinente e útil a tudo. Não, a questão do avivamento é outra questão também, que a gente secularizou essa palavra dentro da igreja, sem entendimento do que isso é. Nem escrito isso na Bíblia está, né, sobre Sim. avivamento. A Bíblia fala em Abacuque, né, ele fala assim, Senhor, havia sua obra no meio dos anos, no meio de nós, e tal. Mas a questão do avivamento, para mim, é que sempre é daqui para fora. A igreja fala de avivamento sempre daqui para fora. Eu já ouvi pessoas falando que quando o avivamento acontecer, a igreja vai se arrepender. E eu não consigo conceber esta questão, porque fica uma coisa muito passiva, uma coisa muito cômoda. Tipo, eu fico esperando. Deus faz algo, aí eu me arrependo. Não. O avivamento começa por onde? Reconhecimento que está morto. Se está vivo, não precisa reavivar. Se está vivo, não precisa avivar. Então, primeira coisa, a igreja precisa entender que o avivamento tem que começar onde? Nela, em mim, em você. E aí sim isso alcançar as pessoas do lado de fora. Esse avivamento que acontece dentro da igreja, pelo arrependimento da igreja, depois disso, sim, ele pode causar arrependimento para quem está lá fora, porque eles não conhecem. Eles serão tocados por esse avivamento que trará um arrependimento. Para eles, para nós não. Nós temos que nos arrepender primeiro. Então é um conceito que a igreja tem que precisar entender um pouquinho melhor. Mas como que vai entender? Se tiraram o cara que explica? Se colocaram ele no banco? Se não foi selecionado entre os 23 convocados? Não foi levado, né? Então, assim, o que você falou é importantíssimo em relação a tudo isso, mas eu vejo essa questão da gente não entender o verdadeiro fundamento disso que é avivamento. Primeiro ponto é arrependimento. Sem arrependimento não vai. Não vai para lugar nenhum. Não vai. Em relação à apostasia, como você falou, né? Eu não sei nem se cabe aqui, tá? Mas como você falou, mas na época do meu avô era menos. Na época do meu tataravô, então, deveria ser menos depravado as coisas e tal. Eu vou falar algo que nem todo mundo crê, tá? Tem pessoas que creem, mas aí fica para cada um. Eu leio bastante também, e eu leio Bíblia, eu leio assuntos relacionados a satanismo, seitas, um monte de coisa.
porque eu quero ter argumento para conversar com pessoas. Uhum. E eu estudei alguns livros e tem uma pessoa que defende que a cada ciclo deles lá eram abertos vários portais dimensionais no mundo para que potestades, principados, demônios tivessem acessos ao ser humano. Porque a Bíblia mostra que um anjo não pode acessar o ser humano se não for de forma legal. Uhum. Mas o inimigo sabe fazer isso de forma ilegal. E ele só tem autoridade sobre a terra porque o homem dá. Uhum. Quem que é o dono da terra? Era Adão, não era? Adão e Eva. E o pecado dele fez o quê? Entregou tudo na mão de alguém. Tanto é que ele chega para Jesus lá em Mateus 4 e fala: tudo isso que a mim foi dado, eu dou para você se prostrado me adorar. Né? Então, assim, o homem, ele foi dando legalidade, foi dando legalidade, foi dando legalidade, 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 lá, 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 tanta legalidade para que a força do mal pudesse trabalhar de tal forma sobre a terra, causando esse tipo de sentimento de que agora o negócio está pior. Mas, agora eu volto para algo que vai ser um puxão de orelha para a gente tem dado essa mesma legalidade para que Deus possa trabalhar através de nós, que o Espírito Santo trabalhe através de nós, que os anjos de Deus, que são os nossos cooperadores, possam trabalhar através de nós. Nós temos levantado tronos de louvores, todo lugar que a gente está. A gente tem levantado tronos de adoração em todo lugar que a gente está. Esses caras aí colocam adoração em tudo quanto é lugar. É uma estátua aqui, é um símbolo ali, é um trabalho aqui, é um negócio lá. Você crendo ou não crendo, os caras sabem como funciona o reino espiritual. Por quê? Porque os caras deram legalidade, deram vida, pagaram um alto preço, fizeram um pacto para conhecer isso aí. A gente tem tudo isso ao nosso dispor, tá? De forma legal. E o que que a gente conhece do reino espiritual, Clinton? Nada. Porque não parece ser interessante. Uhum. Não parece ser interessante. Então, assim, eu não estou falando que são duas forças, tá? Uma coisa que um amigo meu me ensinou, que a igreja nos ensina também errado. Não existe uma luta entre o diabo e Deus. Você sabe disso? Não existe uma luta entre o diabo, as suas Uhum. hostes da maldade e Deus, com as hostes espirituais dele. Não. A luta é contra o homem. Uhum. E o homem tem poder e autoridade para ir contra isso. Mas o homem não entendeu ainda. Então não Uhum. existe uma dualidade. Ah, Deus é bom, 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 bom. O diabo é mau, mau, mau. É uma luta. Não, a luta não é contra Deus. A luta é contra o homem, porque o homem não entendeu o papel dele na terra. E o diabo sabe disso. Então, a gente precisa entender um pouco mais do que é reino espiritual. A igreja precisa entender a sua verdadeira identidade, que a gente vai falar na próxima pergunta. Mas é isso que eu queria colocar, porque. Perfeito, perfeito. Isso aí que você falou, eu também creio. O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz isso. Então, naquela época, hoje, daqui 100 anos, é isso. A gente tem que acreditar que realmente é isso. Deus não é mais fraco, porém, Não. a legalidade que o homem tem dado para o diabo é muito maior do que a liberdade que a gente tem dado para o próprio Espírito Santo trabalhar, Deus trabalhar, os anjos trabalhar e a gente ser cooperador desse reino que a gente fala que é embaixador e não conhece nada. Mas, se a gente ficar tocando só nesse assunto aqui, a gente não chega em lugar nenhum, né? Bora para a quarta pergunta? Vamos lá. Quarta pergunta. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo. Qual é a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12? Na verdade, assim, esse assunto, de todas as perguntas que você colocou aqui, essa pergunta foi a que eu realmente pensei mais, porque eu penso muito pouco sobre isso, pensei muito pouco sobre isso até aqui, e aí, voltando para esse assunto, eu pude pensar melhor e lembrar da influência dos cristãos no passado, da influência dos cristãos no meio educacional, a influência dos cristãos no meio político e coisas assim. Então, hoje a gente quase não vê. A gente tem pessoas que são terrivelmente evangélicas nos lugares que têm, né, visão, tem poder, só que a influência é zero.
A influência é nenhuma. E aí a gente começa a pensar sobre o nosso papel na sociedade que nós estamos. E aí, pelo menos para mim, é uma vergonha olhar para trás e ver tantos cristãos envolvidos em tudo, em todas as áreas, em várias áreas. Por quê? Porque eles estão preocupados em trabalhar no reino, né? E trabalhar no reino não é trabalhar na igreja, não é você só pregar, não é você cantar, não é você estar dentro do templo só ali, né? Você serve a Deus aonde você está, e Deus vocaciona pessoas. Deus vocacionou vários homens ao longo da Bíblia com profissões. A gente tem em Atos homens ali com profissões que hoje nós chamamos de seculares, profissões que não são, né, enxergadas ali como meios para poder trabalhar no mundo, quando na verdade o que Deus nos chama para fazer é exatamente isso. E aí a gente começa a criar na cabeça que trabalhar para Deus é você ir para missões, trabalhar para Deus é você virar um pastor, trabalhar para Deus é você fazer algo dentro da igreja e não fora. E aí, quando você está fora, quando você está trabalhando numa empresa, quando você está trabalhando em um meio que não é cristão, legitimamente falando, você não está servindo a Deus diretamente. E aí, o missionário, o pastor, os líderes, eles são vistos com muito mais apreço do que o irmão que está lá trabalhando de policial militar, preocupado em ser luz ali, em proteger pessoas, em não permitir que coisas ruins aconteçam com famílias, com crianças e tudo mais. E aí, assim, dentro dessa pergunta e contextualizando com os textos ali, a gente entende que existe uma realidade espiritual no mundo, certo? Existe uma realidade cruel no mundo. Satanás, ele tem agido, os demônios têm agido, e aí a igreja, ela se fecha somente no meio dela, somente entre meios que são aceitáveis, e esquece o resto, né? A pessoa não é estimulada, por exemplo, a ter uma mentalidade cristã convicta, certa, ao estudar medicina, ao ir para a faculdade. Ela não é preparada. Por isso que quando ela vai para a faculdade, começa a estudar, dependendo da faculdade que ela for, o conhecimento dela é sufocado. E aí ela se desvia, ela sai fora, ela não quer mais saber de igreja, ela não quer mais saber de nada. E ela não foi preparada para isso. Esse jovem, o adolescente, não foi preparado para isso. Ele não foi ensinado que a profissão dele deve ser um caminho para que ele sirva a Deus. A profissão dele deve ser um caminho para que ele possa executar aquilo que Deus colocou na mão dele, para poder pregar, para poder ser luz, para poder fazer o negócio acontecer, né? Então, a igreja, ao meu ver, eu não sei se eu diria que ela tem que ser soberana sobre todas as áreas da sociedade, porque, assim, eu não sei qual contexto que as pessoas vão entender o soberano aqui, né? Então, pode gerar confusão para as pessoas, principalmente batista, quando é da Convenção Batista Brasileira, gosta de ser da igreja ser soberana e tal. Mas a ideia de a igreja estar presente, sim, em todas as áreas da sociedade, em todas as esferas, é algo que eu entendo de Deus para nós. A gente precisa, sim, usar a nossa profissão, que não é só ser missionário, que não é só ser pregador, que não é só cantar no louvor, né? O cara que está lá servindo a Deus, sendo um médico, ele é tão importante na vocação dele quanto o missionário que está indo para fora do país pregar para um povo que não tem o acesso à Bíblia e tudo mais. Ele é tão necessário. É tão necessário um cristão nesse meio para falar com pessoas. A gente conhece trabalhos de capelania, pessoas que estão no leito, estão ali prestes a morrer. A gente sabe, eu pelo menos ouvi vários testemunhos de cristãos médicos, enfermeiros que estão ali. Poxa, imagina se não tivesse gente em todas as áreas. E talvez seja por isso que o nosso país, o mundo, ele caminha do jeito que caminha. Porque, infelizmente, a igreja não executa o papel dela na sociedade como deveria. Eu falo por mim, eu começo por mim, eu não posso ser hipócrita, eu começo por mim. Eu demorei para entender o meu chamado também no mundo, eu demorei para entender que Deus queria me usar onde eu estava. Hoje, graças a Deus, eu tenho muita oportunidade. Eu tenho oportunidade para pregar para pessoas que são homossexuais, para pessoas que estão fazendo um monte de coisa errada, para pessoas que são certinhas e se vangloriam na vida, na conduta certinha delas. Então, hoje eu entendo isso. Eu entendo que Deus me quer em um lugar com outros ímpios ali, porque eu preciso fazer diferença, eu preciso ser luz, eu preciso estar ali. Se eu não estou ali e não tem um outro cristão ali, aquelas pessoas não vão nem ouvir, aquelas pessoas não vão saber quem é Jesus, o que é evangelho, nem nada. Então, para mim, eu não diria que a igreja é soberana, mas eu diria que é um chamado de Deus para todo cristão que atue em todas as áreas da sociedade, em todas as esferas. É claro que existem algumas esferas que são perigosas,
O meio político, por exemplo, muita gente fala que todo mundo que está lá dentro é bandido, né? É sujo, é ladrão e tal. Mas, poxa, se todo mundo lá é assim, na visão das pessoas, não precisa de alguém lá para fazer diferença? Não tem que ter alguém lá que vai estar firme, que vai pregar, que vai ir contra aquele tipo de coisa? Agora, se não tem, eu estou entregando essas pessoas à condenação. Elas são condenadas e para mim tanto faz. Aí a minha visão sobre Deus, minha visão sobre o evangelho, sobre salvação, sobre condenação, isso tudo para mim perde total sentido. Isso para mim é inútil. Então, eu entendo. Sim, a igreja tem que estar presente em todas as esferas da sociedade. Todas, todas. Claro, com sabedoria, sabendo muito bem a função que tem que executar e tomando cuidado. Tomando cuidado, porque Satanás é astuto, Satanás ele age, os demônios agem, e se a gente estiver em um lugar, como por exemplo a política, e aí a gente vê Satanás agindo e dá lugar para Satanás nesse tipo de contexto, a gente cai e aí a gente está entregue e fica igual a todo mundo. Mas é necessário, é preciso que a igreja esteja presente em todas as esferas da sociedade. Talvez o Brasil esteja, o mundo esteja como está, porque realmente os cristãos não estão presentes onde deveriam estar. Eu ouvi um pastor falar que o grito das pessoas que vêm contra a igreja, a gente fala, ai, mas eu estou sofrendo com esses abusos, estou sofrendo com essas calúnias. É culpa nossa. A sociedade está vivendo o que está vivendo porque a gente se isolou. A gente acha que ser cristão é estar dentro de quatro paredes onde você está protegido. Não. Você falou, é necessário que a igreja esteja. Não, é um sonho de Deus que a igreja esteja causando influência. A igreja era para ser um lugar de porto seguro, era para ser um lugar de referência. Não, perdeu. Perdeu. Hoje você fala igreja já é escárnio. Né? Você tocou vários assuntos aí, e eu falo para você, eu brinco aqui, sabe onde a igreja tem que ser soberana? Onde ela tem que ser, dominar? No mundo. Palavra, oração, jejum, intercessão, atos de justiça para o homem. Isso ela tem que dominar. E tem coisas aqui que vai mostrar para ela quem que ela é para dominar nas regiões celestiais. É lá que ela tem que dominar. Lá não é influência, lá é domínio. Lá que domina. Por quê? Como você disse, pô, mas a política é um lixo, tá? A política é suja, sim, mas o que está influenciando a política ser o que é hoje? É um anjo de Deus? É o Espírito Santo? É Jesus? Não. São potestades e principados que estão influenciando aquelas pessoas. Aí, eu, como igreja, eu tenho que lutar com quem? Com o político ou com quem influencia a política para a corrupção? Agora, qualquer cristão pode ir lá? A Bíblia mostra dons do Pai, dons do Filho e dons do Espírito Santo. A gente só olha os dons espirituais. Os dons do Filho, os dons do Pai, ninguém quer saber. Principalmente porque os dons do Filho é celibato, é martírio, ninguém quer esses dons aí. Só que tem um dom do Pai, que é o dom de governo. As pessoas falam, ai, mas José e Daniel. Eu falei, queridão, o dia que você tiver o testemunho desses dois homens, eu vou clamar para Deus colocar você numa cadeira lá. Para governar para todo mundo. As pessoas se esquecem. Daniel, ele governava quem? Os feiticeiros da época. Ele não governava crente. Ele não governava hebreu. Ele governava e era líder dos piores. Ele se corrompeu? Não. A igreja não quer que as pessoas vão para um trabalho secular, como você falou, sabe por quê? Porque a própria igreja sabe que ela não preparou essa pessoa para ter caráter lá fora. Então ela prefere falar que não pode. Por quê? Porque eu não te preparei. Por quê? Porque eu sou uma prostituta. Eu não estou fazendo o meu papel. Então fica aqui dentro, quietinho, que aqui dentro você é crente, aqui dentro. Aqui você é glória a Deus, lá fora você não pode ser. Né? Jesus ficou, os 3 anos do ministério dele, ele ficou dentro do templo, né? Não ficou? E quando foi lá, deu trabalho ainda. Não, foi lá 2 vezes, para ensinar o povo, e a segunda vez para dar trabalho, para quebrar tudo lá. Tá? Por quê? Porque a vocação da igreja é para onde? Eclésia, chamado para fora, ou chamando-os de fora, depende o estudo de cada um tem do grego aí. Ela perdeu a sua essência, ela perdeu a sua identidade. Porque se ela entendesse que o trabalho dela é espiritual no que é vertical aqui, e é humano no que é horizontal, é atos de justiça.
A igreja deveria ser o lugar para as pessoas olharem, pera um pouquinho, está tudo perdido, a economia está perdida, a política está perdida, está tudo perdido. Aonde que a gente pode buscar orientação? Na igreja. Uhum. A igreja tem que estar dentro da política? Não, ela tem que ser um braço da política. Prefeito, o que que a cidade está precisando? Qual que é a demanda da cidade? De forma administrativa, você vai fazer o que você pode lá. E nós vamos orar, nós vamos dar a mão de obra, a gente vai ajudar como a gente pode e vai buscar em Deus o que está acontecendo com a cidade. Não, eu quero um vereador lá para o vereador tirar os impostos da igreja. Eu quero um vereador lá que, ao mesmo tempo que ele tira o imposto, ele vai pedir para asfaltar a rua da igreja depois. Eu quero um vereador lá que faça lei para beneficiar a igreja. Não, o vereador cristão que tem que estar lá é para beneficiar todo mundo e mostrar que ser cristão é aquilo lá. Uhum. Qual é o papel da igreja? Orar e interceder para que esse cara lá não se corrompa. Culto. Ai, vamos orar. Começou o culto, cantou, ofertou, vamos orar. Você não vê uma oração, o pastor falando assim, Senhor, abençoe cada profissional dessa casa. Que eles sejam luz em cada lugar. Não, parece que não. Só presta se você for pastor, e só pastor também. Porque lembra que eu falei para você que falamos para Jesus que o modelo dele não funciona? Uhum. Falamos para Jesus, Jesus, você deixou 5 ministérios. A gente não quer, a gente quer um só. Tá? Esse não serve, isso não existe mais e acabou, que você é um mentiroso. Mais ou menos isso. Né? E é a mesma coisa, só pastor. Agora, o médico, que ganha, sei lá, 20 mil por mês e fala, vou sustentar uma família na África e é missionário. É. Mas amém. Vamos lá. Quinta pergunta. Bom demais falar sobre essas coisas, né? Muito bom. É porque, realmente, Deus nos desafia o tempo todo nisso. E a igreja tem que estar preparada, né? Eu preciso entender a minha vocação. E vocação é isso. Todo cristão tem uma vocação. E essa vocação não é ficar preso, é sair. É claro que eu acho muito importante estar na igreja, ter comunhão com os irmãos, cantar, louvar, aprender. É o nosso QG, né? É o quartel-general. É o quartel-general. Eu me fortaleço ali, eu cuido das pessoas, mas eu preciso entender o meu chamado. E você falou sobre a questão do prefeito e tudo mais. Enquanto a gente negligencia esse tipo de coisa, sabe quem está lá? As pessoas que acreditam o contrário da gente. Sim, e tá lá apoiando, tá lá ajudando e tá tendo voz. E tá tendo voz. Pois é. A gente perdeu voz, a gente perdeu a voz porque a gente pode dar testemunho. Mas amém. Quinta pergunta, senão vai virar vigília. Vamos lá. Escatologicamente dizendo, novos céus e nova terra, são literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós? Rapaz, essa pergunta aí é para pegar, né? É capciosa essa daí. Essa daí vai pegar. Mas você deu um spoiler no começo aqui dessa pergunta aqui, que você já falou, né? Sobre a questão de nós não irmos para o céu, né? E você colocou isso aí muito bem. E eu tenho a complementar quando você falou lá, que essa ideia é interessante, porque quando eu penso em eternidade, quando eu penso em uma vida depois desse mundo aqui, eu não estou pensando em algo muito diferente no quesito de a minha comunhão com Cristo aqui, ela vai ser familiar lá. Eu não vou estranhar, não vai ser aquele negócio que eu vou ficar, nossa, eu nunca imaginei que seria assim, não sei o quê. Eu vou ter uma familiaridade, porque eu tenho a minha comunhão com Cristo aqui hoje. Eu sei como é que Cristo fala comigo aqui hoje. Eu conheço a voz dele. João 10 vai dizer isso. As ovelhas de Cristo ouvem a voz dele, conhecem a voz do bom pastor. Então, não é algo estranho. Aí a gente falando sobre escatologicamente novos céus e nova terra. Eu acredito que seja literal. No meu entendimento, eu penso ser literal. Por quê? Você achou que eu ia dizer que era simbólico? Não, porque a única coisa que converge em todas as visões, até agora, por enquanto, é que é tudo que não é metafórico. Não é metafórico, não. Eu já acreditei. Eu brinco que Deus usou de metáforas para mostrar o que é literal. Uhum. Legal. Não, mas eu já acreditei que era metafórico. Eu já alegorizei muita coisa. Eu gostava da alegoria, mas assim, pressupostos colocados no nosso pensamento, no nosso entendimento. Mas eu entendo ser literal. Não tem sentido ser algo metafórico, porque Deus ele tem coisas para fazer literalmente. Né? A gente vê os planos escatológicos na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que eles se apoiam em atos literais, em eventos literais. A gente vê profecia se cumprindo no Antigo Testamento de maneira completamente literal. Aí eu olho para o Novo, não, aqui é simbólico, eu vou interpretar um pouco diferente, porque, não, mas
como é que eu uso um crivo aqui e outro ali, né? E aí a gente vê muitas pessoas usando esse crivo desde o começo. A pessoa vai falar no Gênesis lá, vai colocar várias simbolismos, né? Várias alegorias no Gênesis. E aí qual que é a consequência disso? A hora que chegar em Apocalipse já está alegorizando tudo. Aí já foi, já demandou tudo. Então, novos céus, nova terra, literal. Eu acredito em uma visão que seja verdadeiramente do jeito que a Bíblia ensina. Como que ela ensina? Ela fala de novos céus e nova terra, então como que vai ser? Novos céus e nova terra. Eu não vou pensar que Deus ele está só usando uma figura para dizer que, na verdade, nós vamos ter uma realidade diferente, uma vida diferente. Por isso que é novo céu e nova terra. Não. É um novo lugar, é um novo céu, é uma nova terra. É algo que é realmente diferente disso aqui que nós estamos experimentando. Até porque a nossa realidade enquanto pessoa, enquanto corpo, enquanto alma, vai ser diferente. Eu não vou ter mais o pecado. A natureza do pecado não vai ser mais parte de quem eu sou. Então, eu acredito de forma literal. Para mim, de maneira direta e hoje, incontestável, é que é literal. E o céu, você já falou, né? Isso. Tá. Você fala o quê? Do De céu, do ir, de céu vem? voltar, a Ah, gente que sim. vai ou são o rei que vem? Eu Não, volto. rei vem, rei vem. A Amém. gente, a gente, a gente lendo Apocalipse, a gente consegue enxergar isso. A gente Amém. não tem como você pensar diferente, né? Principalmente do encontro, né, com Cristo, como que vai ser, né? Então, é assim que a Bíblia é clara. Quando você deixa os textos falar, quando você abre a Bíblia e deixa o texto falar, você não fica você colocando os seus pressupostos. Né, eu até pergunto, gente, vamos lá então. Se a gente vai para o céu, que se for também não tem problema nenhum que vá, ok? Uhum. Então, o termo que a gente usa não deveria ser novos céus? Só. Acabou. Uhum. Destrói aqui a terra e bora. Céu. Aleluia. Uhum. Glória a Deus. Agora, por que uma nova terra? Para ela ficar vazia? Realmente. Agora, é uma nova terra com uma visão Uhum. diferente, com o homem com uma perspectiva diferente, o homem sem o pecado, o homem reinando, porque é esse o papel dele na terra, era reinar. Outra coisa, e se, isso agora é utopia, tá? É utopia mesmo. Eu estava conversando com a minha esposa. E se, depois que Deus falou, ó, vocês Uhum. passaram na faculdade aqui, ô Clinton, tá vendo aquele planetinha chamado Júpiter ali? Eu preciso de alguém para cuidar dele, vaza. Eu não fiz à toa aquilo lá. Ô Fabrício, essa galáxia aqui, né, que é a galáxia que vocês vivem, já tem, todo mundo tá tomando conta de cada planetinha ali. Eu vou mandar você para outra. Você e uma galerinha para cuidar de outros planetas que eu criei, vaza. É utopia. Por que tudo isso? Para que tudo isso? Só que é o seguinte, aí eu te falo, a gente está tão longe da nossa origem. Uhum. Cara, o livro de Apocalipse, por não ser estudado de forma, né, necessária, cara, chega nessas perguntas, era para a gente tirar 10. Uhum. Eu pergunto para as pessoas às vezes, tá, mas o que vai ter no céu? A rua de ouro, o que mais? Ah, vai ter as duas árvores, o que mais? Para aí a conversa. Ah, lá, mas não vai ter choro, o que mais? Ah, lá não vai precisar do sol, porque Deus é a própria luz que ilumina toda a nova. O que mais? O que a gente vai fazer lá? Se você crê nos 1000 anos literais, você vai fazer o que esses 1000 anos? Vai ficar tocando harpa? Cara, eu tô com 46, você tá com 29. Cara, passou muito tempo já, imagine 1000 anos. Uhum. 1000 anos, vai fazer o quê, Cleiton? É Só muito que, tempo. só que a gente fala que nós somos embaixadores do reino de Cristo. Queridão, vai aqui numa embaixada italiana, eu falo isso toda entrevista que eu posso. Vai na embaixada italiana e fala, queridão, o que está acontecendo na Itália? Ele falou, a economia está assim, o esporte está assim, o estudo está assim, a saúde está assim, o governo está assim, o clima está assim, está desse jeito. Por quê? Uhum. Porque ele é embaixador da Itália. Agora a gente fala que é embaixador do reino, não sabe nada desse reino, tem alguma coisa errada. Tá? Mas aqui foi só uma alfinetada, vamos para a próxima pergunta. Alfinetada necessária, Tá alfinetada bravo já? necessária. Já tá Não. bravo com esse herege já, não? De, eu tô concordando mais com o herege do que discordando, eu tô me preocupando comigo mesmo aqui agora, né, Então meu eu tô filho? convertendo você para ser herege comigo. Vambora.
Vamos Ô, lá. Clinton, essa pergunta, ela está nessa posição aqui, mas eu acredito que essa pergunta é a mais importante de todas. Eu acho que a falta do entendimento disso aqui fez com que a gente estivesse discutindo tudo que a gente discutiu agora, tudo que a igreja está passando, todas as pessoas que já vieram aqui discutir e deram as opiniões dela, tudo que a gente já passou, eu acredito, tá? Se eu estiver errado, você pode me corrigir também, não tem problema nenhum. E o problema está aqui, nessa pergunta. Vamos lá, sexta pergunta. Com base em Gênesis 6:3, 1 Tessalonicenses 5:19 e 1 Timóteo 4:1, qual o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias? Pô, aí, na verdade, agora eu entendi o que você disse, né? Não crer no Espírito Santo nos últimos dias, né? Mas não crer no Espírito Santo, vamos colocar assim, não crer no Espírito Santo, em qualquer momento, em qualquer fase, em qualquer parte da história, né? E na IBD, inclusive, de domingo, esse domingo e domingo passado, estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo, estudamos sobre o Espírito Santo. E aí, quanta coisa não existe sobre o Espírito Santo e que ele acaba ficando de lado. Ele é uma terceira pessoa, ele é alguém que vem depois. A gente fala sobre tudo e ele vem depois. Ele é deixado de lado. A gente gosta, né, como você falou, dos dons do Espírito, mas a ação do Espírito em tantas outras coisas é deixada de lado. Então, os textos aí, se a gente começar a ler esses textos e o contexto, a gente vai ver que o Espírito Santo, ele é responsável por todas as coisas. O Espírito Santo, ele teria que ser, com certeza, mais falado, mais ensinado, mais pregado. A gente deveria, talvez, ter uma comunhão tão grande com o Espírito Santo a ponto de entender os momentos em que ele está agindo e que ele está usando a nossa vida. Então, esse tipo de coisa faz todo sentido que você falou que o principal motivo é exatamente esse. Quem inspirou essas palavras? Quem nos trouxe a revelação? Quem que ilumina a nossa mente? Quem que faz com que nós entendamos as verdades que nós entendemos? Né? Quem que faz com que a gente consiga crer sobre a verdade acerca de Jesus? Que é o que lá em João vai ser dito muitas vezes, né? O Espírito Santo nos conduzirá ao conhecimento da verdade. O Consolador vai vir exatamente para nos levar ao conhecimento da verdade. E aí, se a gente não tem o Espírito Santo do jeito que a Bíblia ensina, se a gente não crê no Espírito Santo do jeito que a Bíblia ensina, e eu falo crer aqui, não falo só em falar que acredita, porque muita gente fala que acredita. Muitas vezes nós falamos que acreditamos e a nossa vida não condiz muito com aquilo que a gente fala que acredita. A gente vive um ateísmo prático, enquanto na teoria a gente acredita no Espírito Santo. Mas eu não busco, eu não tenho comunhão com ele, eu não falo com ele, eu não enxergo a realidade dele no mundo, então isso acaba ficando de lado. Dentre esses textos aí, o último texto que você cita é Timóteo, né? Dentre esses textos aí, então, dentre esses textos aí, a gente vê que Paulo, quando vai tratar desse assunto do Espírito Santo com Timóteo, Paulo fala com zelo, com cuidado, com a preocupação de mostrar quem é o Espírito Santo dentro do contexto que ele está falando, que hoje em dia a gente quase não vê. Hoje em dia a gente vê, sim, uma busca exagerada no Espírito Santo de um lado, onde, eu não vou nem citar nomes do grupo, mas onde existe, sim, uma super exaltação do Espírito Santo que acaba até extrapolando, acaba até indo além do que o Espírito Santo faz, e do outro lado a gente vê um sufoco, o Espírito Santo sendo sufocado, como se ele quase não existisse, como se ele quase não agisse, como se ele quase não fizesse nada hoje, né? E aí a gente acaba ou falando demais, além do que ou falando de menos, que é pior também. Então, o Espírito Santo, ele é assim, na nossa vida, ele precisa ser mais reconhecido, ele precisa ser mais vivido. Eu preciso enxergar o Espírito Santo como algo além do que, sei lá, o Espírito que habita em mim, sei lá, como além de alguém que simplesmente me dá o entendimento. Eu preciso entender que é alguém que eu tenho que me relacionar. É uma pessoa, eu preciso entender isso. Se eu não entendo que o Espírito Santo é uma pessoa, se eu não entendo o que o Espírito Santo faz, e é o que você falou sobre os dons do Espírito, dom do Pai, dom do Filho, se eu não entender o que o Espírito Santo faz, a função dele no mundo e em mim, aí, com certeza, a gente vai ter as problemáticas, as confusões, as
divisões, as dissensões, a gente vai ter um evangelismo fraco, a gente vai ter um conhecimento fraco, a gente vai ter uma série de consequências que nós estamos colhendo. É colheita nossa. Você falou anteriormente aí sobre a visão que as pessoas têm da igreja. A igreja realmente deixou de ser o que deveria ser. A igreja não é mais o que deveria ser. A igreja não é mais olhada como lugar de socorro. Eu tô desesperado. Eu quero me matar. O que eu vou fazer? Eu vou ligar no CVV. Eu vou procurar alguma ajuda externa. Não, gente, a igreja tinha que ter um suporte para essas pessoas. A igreja tinha que olhar com misericórdia para essas pessoas. Eu falo que, assim, na minha vida, aconteceram algumas coisas, inclusive o motivo pelo qual eu não pude gravar a entrevista com você naquela vez foi porque aconteceu alguma coisa e eu fui abraçado. As pessoas, elas olharam com misericórdia para a minha vida e elas cuidaram de mim e eu pude enxergar o Espírito Santo movendo pessoas para isso. Amém. E me cuidando e me tratando. E aí, imagina só, se eu estou num lugar onde isso não existe, se eu não enxergo a igreja como sendo algo diferente disso. Então, a igreja, ela precisa entender e ser dominada realmente pelo conhecimento do Espírito Santo, para que ela consiga exercer a função dela no mundo, para que a gente consiga ver essas consequências aí dos textos bíblicos cada vez menor quando o Espírito Santo age, cada vez sofrendo menos impacto quando o Espírito Santo age. Então, o Espírito Santo é fantástico. Eu penso assim que Jesus, o Pai, o Espírito, eu penso que eles deveriam ser igualmente estudados, amados, dedicados, conhecidos, mas infelizmente tem uma hierarquia, né? Que as pessoas criaram na cabeça delas, que é o Pai, é o Filho e é o Espírito. E aí cria um pódio, né? Primeiro o Pai, segundo o Filho, terceiro o Espírito. E aí eu nunca gostei dessa ideia de primeiro, segundo e terceiro. Nunca gostei. Penso que se é um só Deus, é um só Deus. Não Amém. tem 1, 2, 3. Amém. Eu costumo dizer isso em todas as entrevistas, que a gente aprendeu de forma errada que ele é a terceira pessoa da Trindade. Eu entendo o que a pessoa está tentando falar, mas o que Sim. entra aqui no meu subconsciente me mostra outra coisa, né? Uhum. Tem um livro do Francis Chan, que é o Deus Esquecido, falando do Espírito Santo. Ele falou assim, numa competição, quem fica em segundo e terceiro não é lembrado. Uhum. Quem que foi? A gente tá gravando agora, gente, no período da Copa, tá? Quem foi o terceiro colocado da Copa? Tá fresquinho. Ah, foi a Croácia. Pergunta daqui 6 meses. Vão lembrar só quem foi campeão, né? Uhum. E é o que acontece. Para mim, eu creio que o Espírito Santo, sim, é a terceira manifestação de Deus aos homens. E eu falei outro dia aqui, expliquei, e a pessoa depois me perguntou, Fabrício, você é unicista? Então, vamos lá. Para mim, Velho Testamento, foi o reino do Pai. O Uhum. Filho e o Espírito Santo era coadjuvante. O Pai era o ator principal da pegada ali. Ok? O pai de Abraão, o pai de Moisés. Até hoje os fariseus acreditam que era o pai e acabou. Mas era o reino do Pai. Só que Cristo aparecia, o Espírito Santo trabalhava e acabou. Tivemos depois o reino do Filho, aonde o Pai e o Espírito eram coadjuvantes. Só que Jesus vai e fala o quê? Eu vou deixar um outro. Igual a ele. Igual a mim. Ele. Só que de aspecto diferente, né? Uhum. Eu tô aqui quietinho com vocês, só podendo estar aqui. Se tiver que ir para Betânia, eu tenho que ir lá. Se eu tiver que ir para Cafarnaum, eu tenho que depois ir lá. Agora eu vou deixar um outro que vai estar em todo lugar e dentro de vocês. Agora é o reino do Espírito. Tá? É a terceira manifestação de Deus aos homens. Ponto. A gente só precisa mudar isso. Porque ele não é a terceira pessoa. Uhum. Porque eu aprendi que a Trindade não é um mais um mais um. É um vezes um vezes um. Dá tudo um. Né? E o pior de tudo que você falou aí, a gente precisava voltar a dar a honra que essa pessoa merece. Uhum. Quando eu falei assim, quando eu li lá, né, teólogo batista, eu falei, poxa, a gente pode ter uma dificuldade nessa pergunta, porque por muito tempo foi de uma forma preconceituosa colocado que todo batista não crê no Espírito Santo. Uhum. Né? Só que eu entendo que fizeram tanta porcaria com as manifestações que alguns acreditam ser do Espírito Santo, que eu não quero colocar aqui se é ou não é, que acabou denegrindo a pessoa do Espírito Santo.
A mensagem, ela não está associada ao mensageiro, né? Então, assim, as pessoas colocaram no Espírito Santo uma culpa que não veio dele, veio das pessoas que talvez exageraram em algumas coisas. E Uhum. eu brinco que os dons, para mim, são centavos da riqueza de Salomão comparada a tudo que o Espírito Santo tem além dos dons. Só que a gente fica só atrás dessas migalhas. Entenda, galera, que eu estou falando de migalha. Eu não estou dizendo que dom do Espírito Santo é uma migalha. Eu estou dizendo que existe muito mais. Existe muito mais. Muito mais. E a igreja deveria voltar a entregar o controle da igreja para ele. E falar assim, olha, erramos, tentamos fazer do nosso jeitinho, não deu certo. Tentamos fazer com o nosso entendimento, não deu certo. Com a nossa teologia, não deu certo. Com a nossa força, não deu certo. Reconhecemos, estamos mortos. Vem, Espírito Santo, e toma conta da tua igreja. Eunuco, eunuco de Assuero, cuide da noiva, para que ela possa se apresentar na presença do rei. Essa é a atitude que a igreja tem que tomar. Espírito Santo, me prepare para me encontrar com o rei. Só isso. Mas amém. Bora para a sétima? Não, perfeito. Eu também, você falou sobre os batistas, e realmente eu vivi isso. Eu vi pessoas que tinham até medo de falar sobre o Espírito Santo, porque não queriam ser associadas com outro grupo, né? E aí é o que eu disse. A gente sai de um extremo, vai para outro extremo e erra do mesmo jeito. O que adianta? Eu estou errando por falar de mais e estou errando por falar de menos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar. É isso que o pastor falou domingo na IBD. O Espírito Santo, ele tem que ser falado, ele tem que ser ensinado sobre quem ele é. A gente precisa conhecer. E realmente, é tanta coisa sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem agindo desde a criação do mundo. Desde o Gênesis, lá no comecinho, ele já aparece, a gente já vê o Espírito Santo em tudo, do começo ao fim. Então, ele precisa ser falado. Eu preciso saber quem é o Espírito Santo, porque se eu não sei quem é o Espírito Santo, eu sei quem é Jesus? Eu sei quem é Deus? É óbvio que não. Então, ao perigo de não saber quem é o Espírito Santo. Olha onde isso se desdobra, olha onde isso leva. Fico alerta para a gente. Aí tem igreja pregando que não fala sobre pecado porque afasta o membro. Ei, ó, vou dar um gritinho para você, viu? Quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo é o Espírito Santo, viu? Se você não está pregando contra o pecado com medo, alguém não está aí na igreja. Olha quantas consequências tem de não conhecer quem é o Espírito Santo. E só fazendo um adendo rápido que você falou aí dessa discussão, né? Se você for estudar a história da maior instituição pentecostal do Brasil, que fala mal do Batista, ela esquece que a origem dela é Batista. É, exatamente. A origem dela é Batista. Foi um Batista negro, Seymour Batista, foi batizado no Espírito Santo, fez um regaço. E através da vida dele, 2 pessoas vieram para o Brasil. Né? David Berg e Gunnar Vring, né? Veio para o Brasil e montou a instituição pentecostal do Brasil. Que a gente conhece como pentecostal, não vou falar o nome aqui, mas eu falei o nome dos fundadores do dia. Aí você pega um assembleiano brigando com o Batista. Ei, acorda! Mas amém. Bora para a sétima? Bora. Ó, essa pergunta, a gente já falou um pouquinho sobre isso lá na terceira, mas aqui eu acredito que a pessoa quer saber um pouco das características, tá? Sobre isso. Então vamos lá. Sétima pergunta. Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva? As características, você fala em que sentido característica? Saber como que isso aconteceu e como que isso acontece? Não, quais são as características da apostasia? A gente falou lá atrás, né?
Você acredita que haverá apostasia ou avivamento? A gente já falou sobre isso. Ah, Ah, mas quando certo, a gente certo. fala apostasia, que a gente acredita que vai acontecer, aquela enorme apostasia lá de Apocalipse, a gente esquece que a apostasia já Já acontece. está Mas acontecendo, quais sim. são as características? Como será a apostasia? Ou como tem sido a apostasia? E qual a comparação com a igreja primitiva, entendeu? Porque eles também Ah, viviam sim. apostasia lá. Uhum, sim, sim. Mas qual a Na comparação verdade, de hoje com aquela de lá? na verdade, a gente consegue ir até mais longe, a gente consegue ir da igreja primitiva mesmo, consegue ver Jesus com a multidão lá em João 6 pregando, e de repente ele traz a mensagem de que ele é o pão que desceu do céu, ele é o pão que vai saciar a fome de fato, e aí as pessoas começam a fazer o quê? Não gosta, vira as costas e vai embora. Ouve a verdade, diz que é muito dura e vai embora. Mas E Jesus aí mudou o Jesus, discurso. Jesus voltou é, atrás. Ele falou: não, irmãos, deixa eu melhorar meu Twitter aqui, deixa eu uhum, tirar meu post. Não, ele perguntou até para os 12. E aí, vai também? Eu até brinco. exatamente. Vocês vão também? Vai logo, porque eu vou voltar para o monte orar e pegar outros 12, que vocês não servem. Não vou ficar aqui mudando o discurso, não, filho. Quer ouvir bem, não quer? Vaza. Exatamente. Então, assim, não precisa nem pensar só na igreja primitiva. A gente vê isso acontecendo desde sempre. Desde sempre. Desde que o mundo é mundo, acontece isso. A verdade, ela desagrada. E Jesus vem aqui com zero preocupação em agradar pessoas. Os apóstolos, quando entendem a mensagem de Jesus de fato, e eles começam a abraçar aquilo como verdade, zero preocupação com o número de pessoas, com quantidade de adeptos. A preocupação é zero. A gente vê o Deus trabalhando, e aí a gente vai fazer uma ligação com o que a gente falou sobre o Espírito Santo convencer. Aí, um evento que eu acho legal lá em Atos 4 é quando Pedro e João estão pregando. E aí diz assim que as pessoas ficaram maravilhadas com a pregação deles, porque eles eram iletrados. E eles estavam pregando a verdade com ousadia. Eles estavam pregando o evangelho ali, as pessoas entendendo, ouvindo e sendo convertidas. E pessoas sendo batizadas e a igreja crescendo. Então, zero preocupação com números. A apostasia acontece hoje, e aí as pessoas que estão dentro da igreja e saem da igreja, que são chamados de desviados, eu não gosto muito de usar esse termo desviado, porque em alguns lugares ele tem uma conotação de perda, né? Então, é como se a pessoa tivesse recebido o Espírito e aí o Espírito saiu dela. Ela teve o Espírito Santo por um tempo, mas não tem mais. A apostasia, eu entendo a apostasia como não sendo assim. A apostasia é alguém que é adepto, é alguém que está ali no meio, é alguém que fala como um crente, que expressa opinião como um crente, que a hora que você olha, tá parecendo que é um crente. Parece. É igual o suco do Chaves. Parece lá que é de tamarindo, mas não é. Então, a apostasia eu entendo ser basicamente dessa forma. A pessoa, ela parece, você olha para ela, a pessoa está envolvida, a pessoa está cantando no louvor, ela está pregando, mas para Jesus isso não significa nada. Isso tanto não significa nada que lá em Mateus, quando ele vai falar sobre as pessoas chegando até ele, lá no final, olha, Senhor, nós pregamos, nós expulsamos demônios, fizemos isso, aquilo, e Jesus nunca conheceu essas pessoas. Essas pessoas simplesmente não tiveram o gabarito delas a favor, só porque elas fizeram isso. E quantas pessoas a gente não conhece que fala que já foi evangélico, já foi da igreja. Esse dia para trás eu vi no trabalho assim, nossa, você é da igreja evangélica? Eu sou batizado, né? Como se o batismo conferisse algo assim de especial para a pessoa, de aceitável. São coisas de pessoas que estão ali por conveniência, pessoas que de fato nunca tiveram um encontro real com Jesus. O Espírito Santo nunca encontrou essas pessoas e transformou a mente delas do jeito que fala em Romanos 12. Né? A renovação da nossa mente, a metanoia, a transformação, aquilo que realmente é diferente do que acontece no mundo. O meu pensamento sendo renovado pela verdade, a verdade de Deus me trazendo entendimento sobre a realidade do mundo, eu entendendo o que está acontecendo no mundo. A apostasia vem e revela pessoas que de fato nunca foram. Pessoas que estiveram no nosso meio, pessoas que a gente achou que era, pessoas que às vezes a gente até orou junto e orou por nós, mas eram pessoas que só estavam ali presentes. Não sei. Eu de verdade, para mim, assim, eu fico pensando, pessoas que cresceram no meio evangélico, pessoas que tiveram um lar cristão, pessoas que desde criança ouviram o evangelho, ouvindo, elas crescem e elas vão para o mundão, elas vão experimentar.
Eu queria muito ter tido a experiência de ter nascido num lar cristão. Não tive. Hoje eu acho que eu sou o único cristão da minha família. Entre os meus irmãos, tios, mãe, primos, eu penso que eu sou o único. Se tiver, deve ter um ou outro perdido aí, mas que eu saiba, não. Mas eu queria muito ter experimentado isso. Mas é muito triste alguém que está no meio, alguém que ouve, alguém que parece, e de repente a pessoa vai e prefere o mundo, prefere as coisas que são pior do que lavagem de porco, e tendo diante deles um banquete, né? Que é o que Jesus proporciona. Então, a apostasia, assim como aconteceu não só na igreja primitiva, mas também pessoas aderindo a outras coisas, pessoas saindo do meio que todo mundo achou que era, todo mundo pensava que era, mas na verdade nunca foi. Então, deixo claro que eu não creio que seja uma perda de salvação. Eu creio que seja uma pessoa que ela até acreditava que ela era salva, ela até pensava que ela já estava caminhando na estrada da fé, ela até achava que ela realmente amava o Senhor. Mas aí, aos poucos, isso vai se manifestando. E nada é do nada, né? A pessoa não é. A gente se surpreende, às vezes, com as pessoas que estão no nosso meio. Elas eram tão fervorosas, tão envolvidas, falavam tanto, falavam tão bem, conhecia tanto a Bíblia, e está no mundão hoje se prostituindo, mentindo, fazendo as coisas. Na verdade, isso tudo não passou de enganação. Ela talvez se enganou, ela talvez pensou sobre si que era algo que não era, e acabou, aos poucos, revelando. Nada é do nada. Eu não acho que isso acontece do nada. A apostasia vem de uma série de coisas acontecendo. A mente da pessoa sendo cauterizada, a pessoa aos poucos deixando de lado a verdade, a pessoa aos poucos parando de querer ouvir, a pessoa aos poucos se envolvendo, se associando com o mundo, porque quanto mais no meio do mundo você fica, mais parecido com o mundo você vai ficar. Não adianta. Convive numa casa de pessoas que têm cultura diferente da tua, daí a pouco você está fazendo a mesma coisa. E é isso que a apostasia vem mostrar. Alguém que nunca foi deixando de ser aquilo que dizia ser. É isso. Amém. Aqui eu não gosto de esticar muito chiclete, não, mas a única comparação que eu faço é que lá na igreja primitiva, além da presença do Espírito Santo que existe até hoje na igreja, eles Uhum, tinham relação com o Espírito Santo. É diferente. uhum, Eu não falo para você que o Espírito Santo não está na igreja. Ele está porque é onipresente. Mas a uhum, manifestação dele com certeza. é difícil realmente ser, devido a toda a maneira como ele é tratado, a maneira como as pessoas entendem. Ele está na igreja, mas a igreja não tem relação com ele como tinha lá. Mas, A maneira como ele agia lá também, né? porque ele tinha uma relação, lá ele era o dono, Uhum. tá? Lá ele era a alfândega, vamos dizer assim. Não entrava as coisas lá sem ele permitir. Hoje não. Ai, mas irmão, será que isso aqui pode? Não, pode sim. Vamos Pode. colocando, vamos Não vamos colocando. nem orar, pode colocar. Só que foi o Ravenhill que disse: o que uma geração tolera, a outra abraça. Ok? Nós toleramos algumas coisas ali atrás. Hoje já abraçaram e não tem como você tirar, a não ser que o Espírito Santo volte seja o dono. Mas amém. Vamos lá, nossa última pergunta que o senhorito estudou, porque depois tem uma pergunta surpresa para você ali, beleza? Uhum. Oitava pergunta. Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o grande encontro final com Cristo? Últimos dias, cumprimento de profecia, Jesus estabelecendo o reino. Qual o papel da igreja? A segunda parte responde: estar preparada para isso. A igreja tem que entender a realidade dela. E agora, se está preparado, pô, a igreja não está preparada para poder passar por uma pandemia confiando em Deus de fato como se deveria. A igreja não está preparada para poder sofrer em um governo que eles têm medo, que dirá para a volta de Jesus. Então, assim, preparada não está, isso é nítido. A gente consegue enxergar de pronto, não está, não está. Não adianta falar que está porque não está. Nós temos pequenos pontos específicos de pastores que têm preparado a igreja, mas de modo geral, infelizmente, não. De modo geral, as igrejas estão preocupadas em estabelecer o reino delas, talvez criar um legado maior do que deveria se ter na mente, sabe? Uma igreja que trabalha para si, uma igreja que pensa só em si. E assim, fala-se pouco sobre a volta de Jesus, fala-se pouco sobre Cristo voltar.
Recentemente, a gente cantou um hino em um dos nossos cultos, que é que ele vencendo, vem Jesus. Logo os reinos deste mundo seguirão as tuas leis. Meu, aquele hino lindo, maravilhoso, que fala exatamente sobre esse cumprimento, esse evento que vai acontecer, que é Jesus presente no mundo, ele tem sido simplesmente deixado de lado. As pessoas não têm cantado mais sobre Mas é isso. porque é do hino da harpa, isso aí não presta. O negócio que presta agora é worship. Quando eu falo, canto para mim. Pois é. É triste, é triste. Realmente, cantado-se pouco sobre a volta de Jesus, pregado-se pouco sobre a volta de Jesus. Dá ibope. Não pregue em Apocalipse porque tem medo. E aí, eu se tem medo, não tem, é difícil. Mas por que é difícil? Pô, o mesmo Espírito que inspirou Apocalipse inspirou Romanos, inspirou Efésios. Por que Efésios para mim é tão fácil e Apocalipse é tão difícil? É realmente por conta da minha familiaridade. Eu preciso ter relacionamento, eu preciso conhecer, eu preciso buscar. Se eu não busco, eu não conheço. Se eu não me aprofundo, eu não sei. Então, não, a igreja não está preparada. E ela tem que se preparar. Eu, sinceramente, eu fico muito feliz quando na igreja a gente canta algum hino, algum cântico que fala sobre Jesus voltar. Porque é algo que tem que acontecer mais. É lógico que é importante a gente cantar louvores que falam sobre as características de Jesus, os atributos de Deus, quem Deus é. Isso é Normal. importantíssimo, é Normal. importantíssimo. Mas, de verdade, eu vejo isso aqui de louvores que falam sobre a volta, isso aqui sobre louvores que falam sobre qualquer outro assunto, sabe? Eu penso que deveria ser igual, penso que deveria ser igual. Talvez até mais, porque se o meu papel aqui nesse mundo é viver confiando que isso vai acontecer, porque vai, eu estando preparado ou não, ele vai voltar, ele voltará, corrigindo, ele voltará. Não, ele Se vai eu sei, voltar. Ele vai voltar, tá certo. O problema é falar que ele está voltando. Ele vai voltar então beleza, também. maravilha. Então, então tá, só quis corrigir. Mas se eu creio que ele voltará, se eu creio que isso vai acontecer, se eu creio que isso é verdade, poxa, como é que eu devia estar vivendo? Como que a igreja primitiva viveu eles ouviram que Jesus voltaria? O que eles fizeram? Eles foram descansar, eles foram relaxar. De uma forma até errônea e imediatista, começaram até a vender tudo que tinha e começaram a Exatamente. Eles entenderam, eles acharam que Jesus ia voltar amanhã. Hoje ainda, ele está voltando agora. Mas tem um pregador reformado, né, que eu não tenho nada contra ele, que ele fala o seguinte, que nós deveríamos viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltando amanhã. Ah, não aconteceu? Mesma tarefa. Ele morreu ontem, ele ressuscitou hoje e ele pode voltar amanhã. Ah, no outro dia não deu certo? Ele morreu ontem, ele ressuscitou. Pois é. E eu acho interessante também que a nossa visão sobre isso, sobre esse evento da volta, do fim, ele vai determinar muito a minha maneira de viver. Assim como eu gosto de falar muito que a maneira como eu creio sobre quem Deus é, vai determinar como eu oro. Se eu creio de fato que o Deus da minha fé ele é soberano, ele salva pessoas, meu, eu vou orar me derramando diante desse Deus, clamando que ele salve pessoas, porque eu confio que ele faz isso. Agora, se eu acho que ele não salva tanto assim, ou sei lá, se eu não conheço tanto ele assim, como que vai ser minha oração? De acordo com isso. Agora, se eu creio que ele voltará, e eu creio de fato que ele voltará, eu tenho que estar preocupado com isso. Eu planejo minha vida, eu planejo casamento, festa, filhos, aniversário, eu planejo tudo isso. Mas eu sei que Deus pode frustrar os meus planos. Eu Sim. sei que ele faz muito isso. Ele frustra muito os nossos planos. Quantas e quantas vezes ele frustra os nossos planos? Mas os dele, como diz Jó 42:2, não podem ser frustrados. E o plano dele é a volta, é a consumação de tudo. Então, a igreja não está pronta para isso, a igreja tem que se preparar. E, graças a Deus que hoje a gente está aqui ainda falando sobre isso. Porque é Deus que está, mais uma vez, mostrando que a gente precisa se preparar. Nós não estamos preparados para isso, a gente precisa. E aí, eu penso que, ouvindo isso, falando disso, é Deus nos mostrando mais uma vez que a gente está aqui e Ele quer que a gente se prepare. Tá aí. Eu tô enxergando agora Deus falando assim, você sabe o que você tem que fazer. Se prepara. Porque Ele voltará. É uma promessa. E eu creio não, né? É um fato que cada novo dia que passa, a gente está mais perto.
Porque Sim, realmente o tempo está passando. sim, sim. Então está mais perto. Vai chegar. Eu preciso estar pronto. E isso faz um link com aquela pergunta 2 a respeito das divergências, né, doutrinárias a respeito da volta, né? Mas eu prefiro olhar para a igreja pelo livro de Neemias, que eles tinham uma mão no muro e uma mão na espada, uma mão na obra e uma mão na espada. A Perfeito. igreja tem que estar aqui para trabalhar, mas ela também está passando por uma luta que ela precisa entender e vai vir Uhum. pior. E você falou algo muito pertinente. A pandemia, para mim, foi só um teste pequeno dos dois lados, tá? É um teste aí para os donos do mundo, tentando ver como que o pessoal ia se Uhum. comportar, mas Deus usou desse teste, desse povo que ele permitiu que acontecesse, para mostrar para a igreja, você não estava preparado, e ela não entendeu ainda. Uhum. E o pior De de fato. tudo é que ela não entendeu, que ela não estava preparada. Mas, Infelizmente. amém, infelizmente, como você disse. Porém, não acabou, tem mais uma perguntinha aqui. Vai vir bucha aí, viu? Vai vir Vai. bucha aí, certeza. Só que é o seguinte, se vier bucha, eu vou pegar de forma aleatória aqui, tá? Não escolho pergunta, não. Tá aqui, ó, de forma aleatória, a perguntinha aqui. Se vier bucha e você falar, Fabrício, não dou conta, manda outra, a gente pega outra e manda também, não tem problema, tá bom? Tá bom, vamos lá. Vamos lá, vamos ver aqui. O papel tá grande, o papelzinho tá grosso, a pergunta deve ser grande. É. Ai, gostei dessa. Já saiu uma vez aqui, mas eu gostei. Boa pergunta. Vamos lá, nona pergunta. A igreja atual está vivendo a mesma situação que Paulo exortou em Romanos 2:24, onde o mau testemunho de muitos que diziam ser cristãos levava os ímpios a blasfemarem das coisas e do nome de Deus? Rapaz, ó, eu não sei aí onde você mora. Eu não sei aí no seu contexto. Mas no meu contexto, Vai, a vai, quantidade. vai Vou, responder. vou, vou nela, lógico. Poxa, rapaz, essa pergunta aí é, realmente é um tapa. É um tapa na nossa cara, porque é o que eu falei, não sei como é que é aí onde você mora, mas aqui onde eu moro, no contexto em que eu estou, o tanto de pessoas que eu vejo falando, ímpios, falando sobre crentes, sobre supostos crentes, que não vivem como crentes, mas que batem no peito falando que são crentes. E essas pessoas vão lá, o fulano tá lá, ó, ele fala que ele é crente, mas ele tá lá ficando com duas, três meninas. E eu vou ficar me preocupando, eu vou ficar aqui com a pessoa do mesmo sexo que eu. O fulano tá lá ficando com duas, três e fala que é crente. Se isso está acontecendo lá, ele que é da igreja, eu que não sou, ó, tá de brincadeira. Então, óbvio, sim, sim, no meu contexto eu posso dizer para você que eu já vi isso acontecer diante dos meus olhos. Isso é triste, porque a gente falou sobre o papel da igreja, né? O que a igreja tinha que ser. Só que, individualmente, o que o cristão tinha que ser na sociedade em que ele está, uma sociedade completamente corrompida, ímpia, e a gente sabe que a nação brasileira, de modo geral, é sujeira atrás de sujeira. E individualmente, o cristão tem um papel tão importante de testemunho, mas tão importante, e que infelizmente acaba perdendo por conta de mau testemunho. Perde oportunidade, blasfema o nome de Jesus por conta de um mau testemunho, e ainda por cima faz com que outros irmãos sérios percam a credibilidade também por causa desses. Se eu falo que eu sou batista e eles conhecem um batista lá que faz tudo coisa errada, que trai a esposa, que bate na esposa, que faz isso, ele fala, pô, mas você é batista? Eu conheço um que é batista também, mas que ele é assim. Eu perco credibilidade por conta de outro, por conta de alguém que eu não tenho nada a ver, sabe? E aí, quando a gente começa a conversar com as pessoas e mostrar para as pessoas que a obediência, o testemunho, não é uau, nossa, você está fazendo isso, nossa, mas só você faz isso, ninguém. Gente, isso é o mínimo que nós, como cristãos, temos que fazer. A obediência ao que Deus estabelece, a luta contra o pecado, isso é o mínimo do que a gente faz. O bicho pega mesmo é no nosso quarto, quando a gente se coloca diante de Deus em oração, quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo, quando é só eu e Deus, ali que o bicho pega, ali que eu tenho que fazer o negócio acontecer. Porque se eu não faço isso acontecer, quando eu saio para fora, a minha vida ela não vai
ser diferente, eu vou ser igual, eu vou agir igual ao mundo. E aí, se eu estou agindo igual ao mundo, o mundo está blasfemando e eu sou o responsável. As pessoas estão rejeitando Cristo, as pessoas estão falando mal de Cristo, e eu, que digo ser de Cristo, estou sendo o principal culpado por isso. Então, Amém. o que Paulo fala não é diferente. Se ele quiser fazer essa citação hoje, 2022, Brasil, São Paulo, pô, perfeito, é isso. É isso, infelizmente. Triste, é triste. Eu falo isso com tristeza aí. Assim, a gente sempre tem que olhar primeiro para a gente. Depois a gente olha para o restante, mas primeiro para a gente. E olhando para a gente, quantas coisas a gente deixa de fazer? Quantas vezes nós perdemos oportunidade de falar porque faltou domínio próprio? Porque faltou paciência? Porque faltou mansidão? E aí eu perco a oportunidade. Eu afasto as pessoas por conta do meu testemunho, que deveria ser um testemunho não de alguém perfeito, não de alguém perfeito, mas de alguém que é diferente, no mínimo diferente, porque perfeição não, mas diferente, santo, buscando santidade, Amém. diferente. Então, é isso. Amém. A igreja só precisa entender a importância do testemunho, né? Isso mostra qual é a importância da igreja entender a sua identidade, o seu papel na sociedade, quão importante é o testemunho dela e de cada membro dentro dela. Como você falou, você é batista? Mas o fulano lá também é e faz a mesma coisa. Então a gente acaba colocando todo mundo dentro do mesmo saco, né? Mas, como você falou, se Paulo fizesse essa citação, hoje caberia muito bem. Meu querido, você respondeu as 8 perguntas, respondeu uma pergunta surpresa, que veio aqui, que foi uma surpresa, mas eu ainda tenho um desafio para você. Você topa? Vambora, tô aqui, ué, vambora. E como nosso querido teólogo Clinton Ramachot não fugiu da raia, vamos para o nosso jogo rápido. Clinton, em relação à Bíblia, diga-me qual testamento? Novo, Livro favorito? Romanos, Livro mais complexo? Zacarias, Um personagem? Salomão, Um ensinamento? bem-aventuranças, A Bíblia é palavra de Deus, inspirada por? pelo Espírito Santo, Para qual tempo? todos os tempos, Qual o seu valor? único, Para qual público? para todos os públicos. Contraindicação. Exagere, leia muito, medite muito, não pare. A leitura deve ser? Constante, Sua importância é? essencial. Muito bem. É isso aí. Rapaz, dá Passou. um nervosismo assim. Passou pelas 8 perguntas que estudou, passou pela pergunta surpresa. O jogo rápido aqui é mais para quebrar o gelo mesmo e dar uma aliviada, porque acabou a brincadeira. Mas antes da gente finalizar e acabar a gravação, eu quero deixar para você aí 2, 3 minutos para você fazer as suas considerações finais e a gente vai se despedindo aqui, meu querido. Beleza, antes de tudo agradecer mais uma vez pela oportunidade. Falar sobre a palavra de Deus é único, é único. Eu, no meio de uma das explicações que eu dei, eu falei que as pessoas olham para o mundo e acabam se atraindo por lavagem de porco, né? Por coisas que são sujas, podres, ruins. E diante de Deus a gente tem um banquete. A palavra de Deus, ela é de fato um banquete. É trabalhoso, não é fácil ser cristão, não é fácil viver uma vida de santidade nesse mundo, mas com certeza vale a pena. A palavra que eu posso deixar para concluir, depois de tudo que eu falei, três pontos. Primeiro, a gente começou falando ali algumas perguntas voltadas para o começo, né, para a caminhada cristã. A gente chegou e concluiu no Apocalipse. Então, primeiro, viva uma vida aqui nesse mundo como se Cristo fosse voltar amanhã, porque pode ser que ele volte. Segundo, a nossa vida aqui com Deus vale muito mais a pena do que a vida com qualquer outra coisa ou em qualquer outro lugar no mundo. E terceiro, Jesus voltará e ele voltará para buscar aqueles que são dele. Se nós somos dele, se eu sou dele, se você é dele nós estamos vivendo uma vida de acordo com essa verdade, pode ser um indício aí de que nós, de fato, não somos dele. Então, que a nossa vida seja para a glória de Deus, uma oportunidade única de falar da palavra de Deus, mas que fora daqui precisa continuar. A palavra de Deus, ela é rica. A gente nunca vai esgotar o máximo que a gente pode, mas a gente pode continuar buscando. Então, que a gente busque, que como cristãos, como igreja, a gente aprenda o nosso papel, a nossa essência e o nosso lugar nessa sociedade, nesse mundo, e que tudo seja para a glória de Deus. Amém.
Muito obrigado pela sua participação, obrigado pelas suas palavras. Nós aqui do canal agradecemos em nome de Jesus pela sua vinda, pelo seu tempo, pela sua paciência, pela insistência, né? Então, muito obrigado, Clinton. Que Deus possa realmente é, estabelecer o que realmente está no teu coração, que é esse desejo de ser usado, esse desejo de ser influência, esse desejo de ser um referencial, esse desejo de colocar em prática tudo aquilo que Deus tem te mostrado. Então, que Deus abençoe a sua casa, sua família, seu ministério, seu trabalho, e que você continue sendo luz onde quer que você esteja. Muito bom? Gostamos demais aqui por você ter vindo e nós te agradecemos em nome de Jesus. Estamos ficando por aqui. Clinton Ramachotti, muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, Valeu. tchau. Deus abençoe. Valeu.